Que dia espetacular! Sobrevivemos ao calor para fazer essa live incrível com a Nanda. Come on, Carol. Carol tá ali com o Dudu. Pensa num piercing no peito da Carol, velho. O dia inteiro, mano. A coisa mais linda do mundo. Bom, a Nanda, que vai conversar com a gente, ela é uma psicóloga maravilhosa, mãe de dois. E a gente quer falar a respeito de desfraude, entre outras coisas fantásticas que só nós e os nossos seguidores entendemos. Obrigado pelo carinho, Cristiane Concebida. Paula Concebida, engraçado. Olá! Fala! Como é que você tá, Nanda? Tô bem, como é que tá, casal? Vocês estão bem? Estamos exaustos, mas estamos bem. Mais ou menos. Do jeito Ô, que Nanda, dá. você é uma das maiores psicólogas desse Brasil. Você é uma super mãe, mãe de dois, Ai. especialistíssima sobre desfraude, entre tantos outros temas. Eu queria que você se apresentasse e falasse um pouco mais do teu trabalho para a galera, para a gente falar. São tantas coisas para falar aqui, meu Deus do céu. Segundo a Carol, hoje eu não vou falar, só ela que vai falar. Ai, ótimo, não. Olha, gente, então, primeiro de tudo, eu quero agradecer muito o convite de vocês. Estou muito feliz de estar aqui, uma honra, na verdade. Para quem não me conhece, eu sou psicóloga, sou educadora parental. Eu sou também especialista emocional e sou, acho que principalmente, né, mãe do Theo, que tem 6 anos, e do Gael, que tem 4. E esse meu trabalho começou quando eu estava grávida do Gael. Então, tem 5 anos que eu faço esse trabalho, né? E eu comecei falando sobre puerpério. Porque quando eu engravidei do Theo, eu fiquei tão empolgada, era um sonho tão grande para mim, que eu saí fazendo tudo quanto é curso de gestante que tinha na minha cidade, desesperada, fui fazendo tudo. E aí, quando o Theo nasceu, eu fiquei muito chocada com eu não estar preparada para o que veio. Como assim? Eu fiz todos os cursos de gestante que tinha na minha cidade, ninguém me falou do que a amamentação doía, ninguém me falou que você chora o dia inteiro apesar de você estar feliz, ninguém me explicou nada daquilo. E aí eu falei, não, eu tenho que estudar esse negócio. Nanda, hoje eu até brinquei, só fazer um pequeno parênteses, hoje eu até brinquei Quantos que parentes quiser. nós deveríamos começar a aprender sobre maternidade, paternidade, tudo que envolve esse momento, cara, na escola, velho. Na escola. Também acho. Porque é uma infinidade de coisas, é uma infinidade de detalhes, e que se você não tiver extremamente preparado, você, tipo, vai ter um desgaste sobre-humano, né, cara? Não, Então, pois é. deixa eu só colocar para carregar aqui. Não, fica tranquilo. Legal, agora tá carregando. Não vamos cair. Então, porque eu fico pensando, assim, às vezes eu falo aqui nas lives que as pessoas estão discutindo tanto esse negócio de educação sexual. Eu falo, gente, a gente tinha que dar um outro nome, porque não devia ser só educação sexual, devia ser educação doméstica, sabe? Assim, explicar, tipo, o que é, Total. sei lá, educação familiar, dá um nome assim, porque não é só educação sexual, né? Ao longo da escola, então não só nos primeiros anos, para a gente prevenir abuso, mas ao longo de todos os anos, tinha que ter uma sequência lógica. Então, primeiro a gente vai prevenir abuso, depois a gente vai prevenir gravidez na adolescência, depois a gente vai prevenir, vai ensinar para essas crianças projeto familiar, né? Planejamento familiar. Exatamente, e Nanda. explicar essas coisas, sabe? Deixa eu só arrumar a babá aqui. Peraí. Pode ir falando, Nanda. A gente tá com a babá aqui também ligada. Vai que um aqui no peito. Vai que o outro acorda, né? Sim, hoje não. Qual é a diferença de idade deles? Tem 1 ano e 3 meses de diferença. 1 ano e 3, os meus foram 1 ano e 9. 6 meses a menos, foi apertado também vocês. Sim. Então, Nanda, o que mais, e é a minha dúvida também, né? Mas é o que mais me perguntaram, eu abri uma caixinha, né, de dúvidas de desfraude. Como a gente começou a perceber alguns sinaizinhos, mas bem sutis do José, começou a vir essa dúvida. Meu Deus, será que já tá na hora? Eu tenho que me preparar? Como é que eu faço? E foi unânime. A maioria das mães tem essa dúvida. Quando começar o desfraude? Tem alguma coisa que a gente tem idade? Né? O que a gente pode observar na criança? Como que funciona? Ô, Nanda, e o negócio é tão maluco
que a gente está falando aqui de uma iniciação mais precoce, de estudo sobre coisas que muitas pessoas nem entendem. Enfim, eu acho que quem passou entende o que a gente está falando. Quem não passou deve estar assim, por quê? Só que, e para você entender, né, a deficiência da maioria dos homens, a maior parte sempre de todo mundo que está na live são mulheres. Tem alguns homens que frequentemente assistem, alguns amigos meus, homens que eu admiro profundamente, mas a maior parte, sei lá, 90% aqui são mulheres. Desfraude, pensa que em algum momento da minha vida eu parei para entender sobre o desfraude, o que é o desfraude, o que significa, quais são os receios da mãe, o que é isso para criança. Então, tipo, é um universo tão importante e o mais louco de tudo, não metendo pau em ninguém, mas agradecendo. Eu estou falando tudo isso para valorizar as pessoas que estão com a gente. São pessoas muito especiais e sábias, né? Porque, cara, todo mundo fazendo curso de não sei o quê, curso para aprender a descascar laranja, curso para não sei o quê, mas ninguém parou para pensar na importância de cada vez mais ter pessoas gerando conteúdo que possa ser mais instrutivo. Porque, cara, a coisa mais importante da nossa vida são nossos filhos. É a família, é esse pilar, é a edificação dessa instituição que vai para o resto da vida, né? Tá do nosso lado. Então, obrigado pela nossa audiência aí, 306 pessoas que de alguma forma, e depois isso vai aumentar muito mais, quando a gente publica, mas agradecer o empenho de todos de estarem aqui participando das lives, porque é fundamental que todo mundo se conecte da mesma forma para a evolução. Isso mesmo. E também porque quanto mais pessoas assistem, mais pessoas encontram a gente, né? Quanto mais gente comenta, quanto mais coraçõezinhos mandar, alcança mais gente. Então, isso também é um dado importante. Amor, depois você pega o livro, põe aqui, que eu esqueci de botar aqui perto. Então, olha só, vamos começar o tópico desfraude. Tá. Primeira coisa que eu quero falar não é exatamente desfraude. A gente vai falar sobre um aspecto importantíssimo para isso. Obrigada, meu amor. Importantíssimo para o desfraude, que é a comunicação da criança com o corpo dela. Por quê? Porque a gente foi educado num padrão tradicional da cultura brasileira que, desde que o bebê nasce, e não é só brasileira, né? Acho que toda a cultura latina é mais ou menos assim. Desde que o bebê nasce, as pessoas elas querem promover uma independência, né? Então, as pessoas confundem muito independência com autonomia. Então, as crianças, os bebês e as crianças pequenas, aliás, até a adolescência, eles dependem. E eles vão depender, é importante que eles dependam. A autonomia é depender com liberdade. Então, depender e conseguir fazer coisas por si mesmo, e essa autonomia vai crescendo com o tempo. Mas a nossa cultura não entende dessa forma. Então, a nossa cultura faz coisas do tipo: o bebê tá chorando para mamar, mas se você amamentar ele agora, ele vai ficar mal acostumado. Então, vamos esperar dar 3 horas. Tem muitas famílias que esperam, mesmo que a criança esteja chorando. A gente fala para a criança, por exemplo, comer mais uma colher, mesmo que o corpo dessa criança esteja dizendo para ela que ela está satisfeita. A criança cai no chão, chora porque está doendo, e você fala: não, foi só um susto, não está doendo. Não doeu, não, foi só um susto. E a criança que está sentindo a dor, está vendo você falando isso, e ela está desregulando a comunicação dela com o corpo dela. Então, a gente tem como padrão cultural desregular as crianças, entendeu? É um padrão cultural nosso. Quando, na verdade, o que a gente precisa fazer é apoiar a autorregulação dela. Tanto a autorregulação emocional, quanto a autorregulação alimentar, quanto a autorregulação corporal mesmo. A criança que vai te dizer se doeu. A criança que vai te dizer se o corpo dela está satisfeito de comida. Ela precisa de aprender a interpretar os sinais que o corpinho dela dá para ela. Ela precisa estabelecer essa comunicação com o corpo dela. E a gente precisa parar de desregular isso buscando o unicórnio da parentalidade, que é o controle, a expectativa do controle. A gente acha que nós somos os detentores de informação e que nós temos que passar essa informação para a criança, né? Quando, de verdade, assim, a criança precisa construir o conhecimento dela e a gente precisa apoiar isso. A gente vai instruir, às vezes, mas muitas vezes
a gente só vai apoiar. Porque a gente fica querendo instruir demais e a gente acaba intervindo. Sabe? Um exemplo que eu gosto de dar é a criança brincando lá nesses bloquinhos de encaixar, sabe? Sim. E a criança tá lá brincando, ela tá botando o triângulo no quadrado há 20 minutos lá. E aí você começa a ficar agoniado. Você começa a ficar agoniado. Você quer pegar o triângulo e botar no buraco do triângulo. Botar o quadrado no quadrado. E aí a criança finalmente acerta. Você tava na ansiedade. Você, yes! Você comemora, você começa a bater palma. Aí a criança que tava toda mergulhada naquela atividade, ela olha pra você. Aí ela pensou, olha, ele gostou do que eu fiz. E toda aquela atividade que estava sendo dela, que quando ela acertasse o triângulo, ela ia ficar orgulhosa dela. E aí ela fala, essa atividade é legal, vou continuar, eu sou inteligente, eu sei fazer isso. Só que no que você bate palma, você faz tudo virar sobre você. Olha, a minha mãe tem orgulho de mim quando eu acerto. Então a gente gera uma dependência emocional, porque da próxima vez que a criança estiver brincando disso, ela vai procurar público. Por quê? Ficaram batendo palma. Se você estivesse perto, ela comemorasse, se você fizesse assim, filha, você tá orgulhosa, você gostou? Isso é uma coisa. Outra coisa é você fazer aquela comemoração exagerada, bater palma, fazer aquela festa. Entende a diferença? Sim. A coisa se torna sobre você. Então a gente tem esse padrão cultural de tornar a infância da criança sobre nós. Eu acho que você tem que comer uma colherzinha a mais. Eu tô orgulhosa que você conseguiu. Come pra mamãe ficar feliz. Então a gente precisa de voltar o olhar para a criança e permitir, dar espaço para ela ser protagonista da infância dela. Então essa é a primeira, acho que é a primeira análise mais importante, assim, para a gente entrar no assunto de desfraude. Localizar, entendi, perfeito, muito legal tudo que você falou. Essa é a importância da comunicação dessa criança com o corpo. Só que aí o que acontece? Como a nossa cultura enxerga dessa forma, como se fosse responsabilidade dos pais dar essa informação, muitos pais começam a se sentir cobrados quando o tempo da criança não é o tempo que ele gostaria que fosse. Entendeu? Cara, então, você já devia ter outra coisa incrível que você está falando. E tá todo mundo aí, ó, sem parar, falando uau, 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 palmas, e todo mundo reconhecendo essas observações que você está fazendo, cara, incríveis, cara. Muito legal. É muito interessante olhar para esse lado, porque a criança tem que ser protagonista. Só, quer ver? Coloca aí nos comentários para mim quem já se sentiu cobrado pelo tempo que é da criança. Por exemplo, as pessoas te cobraram que a criança não estava desfraldada mais. As pessoas te cobraram que a criança não estava dormindo a noite inteira. As pessoas te cobraram que a criança não estava engatinhando, que a criança não estava sentando, não estava engatinhando, não estava andando. E os pais começam a se sentir péssimos pais por questões que não são deles, absolutamente assim. Quando os próprios pais, né, que ninguém é perfeito, né, mas quando os próprios pais não se cobram e não se comparam, alguém faz isso. Por isso que lá no início, quando a gente conversou a respeito do quanto seria necessário essa educação mais precoce para os homens sobre paternidade, sobre sexo. Homem não entende nada sobre sexo, cara. Homem entende, eu acho que muito sobre pornografia, tá ligado? E muitas mulheres não se conhecem. Então, assim, perdi o que eu ia falar, cara. Ah, tá, que você estava falando da cobrança, né, externa. Eu acho que a única coisa que pode libertar todos nós dessa pressão, dessa angústia que é gerada pela cobrança, é o conhecimento. Não tem como. O conhecimento, ele é libertador, ele empodera as pessoas. É o empoderamento mesmo, né? Total, cara. Então, assim, por isso que, mais uma vez, é uma salva de palmas para toda a nossa audiência que está aqui, porque a gente não está falando, óbvio que se vocês compartilharem a live, a gente vai ficar muito feliz. Mas a gente está falando de pessoas que minimamente estão assimilando alguma coisa e que vão propagar esses pensamentos brilhantes que você acabou de falar, que você acabou de dizer, questões que a gente está levantando e tal. Então, muito, muito legal. É muito legal. E aí, quando a gente começa a entender que essa cobrança, ela é uma cobrança que vem assim de padrões que são de uma época que as pessoas não tinham live 9 horas da noite para assistir os conteúdos. Exato. Então, a gente tem que entender, poxa, sua tia tá vindo te cobrar,
a sua mãe mesmo, sua sogra. É você olhar com muito carinho, com muito respeito. Você olha, eu entendo você ter essa forma de ver, né? Porque era o Claro. que se sabia, mas agora sabe-se muito mais. E mais do que sabe-se, tá fácil de entrar em contato com isso que se sabe, né? Porque naquela época até podiam saber, mas não tinha tanto, né, um acesso tão fácil a esse conteúdo. Então, sobre esse assunto de desfraude, eu acho que esse é o primeiro ponto. A gente entender que essa comunicação do corpo da criança, né, com a criança, então a criança começar a entender as mensagens que o corpo dela passa para ela, é um ponto extremamente crucial. Pega ela no colo, a cachorrita latindo. Coloca na live aí o cachorro, vamos ver. Ela tá revoltada com alguma coisa e tá fugindo dele. Depois mostra aí, porque a gente ama cachorro. A Carol é veterinária, sabia? Ai, eu não sabia, sério, Carol, eu vou mostrar. Ela tá correndo, tá correndo, tá correndo. Ela tá assim, meu Deus, ele quer me pegar. O que ele quer? Aqui, vai participar. Não pediu pra participar Ai, agora. meu Deus, que amorzinho! Bem Ela louquinho. tá Que coisa mais linda. Aí, Que coisa mais linda. Aí, a participação especial. Então, essa comunicação, essa comunicação entra na alimentação, para a criança sentir que ela está satisfeita, para ela sentir se ela está com fome ou não, né? Às vezes dá um horário, tá na hora do almoço, a criança olha para você e fala, não estou com fome. Esse é o momento que a gente acaba ensinando a essa criança um padrão que muitos de nós adultos depois temos que lutar contra, que é o comer mesmo sem fome. Comer, continuar comendo mesmo estando satisfeito. Então, dar espaço, permitir que as crianças tenham essa comunicação com o próprio corpo. E aí, esse espaço é um espaço que a gente precisa de dar com relação a xixi e cocô também. Essa criança precisa de aprender a entender quais são os sinais que o corpo dela, qual é a comunicação do corpo no momento que ela precisa fazer xixi e no momento que ela precisa fazer cocô. Qual é essa conversa? Qual é a forma que o corpo informa isso? Então, para ter o desfraude, a gente precisa de 3 pilares. A gente tem o emocional. Então, a criança está preparada emocionalmente para isso. O que isso significa? Ela não tem medo do vaso, ela não está mais apegada à fralda. Significa ela se sentir, ela estar motivada, ela ter esse interesse por essa independência, por essa autonomia. De ir até o banheiro sozinha, de fazer as coisas sozinha. Então, essa busca por essa autonomia, interesse disso, a criança está pronta para isso. O segundo pilar é o cognitivo. Então, a criança já ter condições, já fazer essa relação, ela já conseguir saber aonde que é o banheiro, o que é vaso, aonde que fica, como tirar o short, como tirar, né, a roupa de baixo, a calcinha, a cueca. Saber sentar sozinha, conseguir Estão equilibrar. perguntando aqui, tem alguma coisa a ver com a fala? Tem que estar falando já para desfraudar? Não, eu nunca vi essa relação direta sendo Não tem descrita. relação nenhuma, né? Não, eu vejo uma relação maior, mas que é complicado falar, porque aí as pessoas começam a ficar muito ligadas naquilo. Você fala assim, quando começa a pular com os 2 pés juntos, pronto. Aí a criança começou a pular com os 2 pés juntos, a pessoa entra em pânico. Sabe? Bicho, não, Tem e eu um ano ouvi que isso em pula com os algum 2 pés. lugar. Eu ouvi isso em algum lugar e o José começou a pular com os 2 pés. Eu olhei pra Carol e falei, logo ele vai desfraudar. Tipo uns negócios. Esse que é o problema. E aí, se ele daqui a 6 meses não tiver desfraudado, tá atrasado. Já tá pulando com os 2 pés há 6 meses. Então, eu tenho muito medo de falar esses marcos, assim, porque gera uma ansiedade que eu acredito que é desnecessária. Acho que atrapalha. Então, a relação maior que eu vejo é a própria criança te demonstrar interesse. Essa é a maior relação que eu vejo. E assim, gente, criança pequena, a criança faz 1 ano, não, 1 ano não, que é muito novinho, mas a criança faz 2 anos, você pergunta a idade dela, ela já tá, eu tenho quase 3. A criança faz 3, para ela já tem quase 4. As crianças querem crescer. Você usa uma roupa, usa um chapéu, usa um óculos, ela quer botar. Ela quer ser igual a você. Ela quer crescer. A criança tem esse interesse, né? Então, a gente não precisa de ficar apressando isso.
Eles mesmos, É eles já muito têm legal o esse que você está interesse falando, genuíno. cara. Muito legal. Veio já uma pergunta. Eu já queria. Obrigado pela pergunta, Mari. Ela está falando se é recomendável usar a escadinha que encaixa no vaso para a criança subir sozinha ou pinico. Eu estou te perguntando isso porque exatamente hoje a Carol, que não tem tido muito tempo, a gente está se dedicando muito para esse projeto que no final da live eu falo, e enfim, com os bebês e tudo, mas eu vi ela gravando stories. Eu falei, gravando stories, Carol. E era exatamente no vaso. Eu nem vi, cara. Acho que a gente ganhou aquilo. Você comprou? O que é aquilo? Conta, porque eu vi e desci correndo, tá ligado? Ela montando um treco lá, e é exatamente para o José poder usar, né? Não, é que o José começou a dar alguns sinaizinhos, assim. Quais? De Conta para as fraude, pessoas. né? Quais que eu não percebi? Faz um tempo já que ele tá pulando com os 2 pés, enfim, mas por sinal, é muito cedo, né? Mas agora ele começou realmente a querer tirar a fralda. Se ele tá com cocô, ele fala cocô, 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 ele quer tirar. Xixi também é cocô? Ele já chegou a ir pro parquinho, daí ele fez cocô no parquinho e ele pediu para voltar para casa, porque ele queria tirar, né? Então ele tá começando a se incomodar. Eu falei, vou comprar um adaptador, né, no vaso sanitário para um redutor de assento que chama, para ele se familiarizar, mas não que eu vou colocar ele lá agora, nem nada. Eu deixei mas lá. Mas para ele se acostumando. Isso, que é um acessório novo do banheiro. Porque o banheiro ele já é familiarizado, a gente já faz isso há um tempo, até porque eu não tenho muito tempo, ele vai pro banheiro comigo, entendeu? Não, pois as pessoas às vezes falam comigo e você vai com Nanda, e eu vou com ele. As pessoas falam, Nanda, para promover o desfraude, você acha importante passar a fazer, né, ir ao banheiro com a porta aberta para a criança ver? Eu falo, minha amiga, você consegue ir ao banheiro sem a criança ver? Não, e eu como Ensina aqui pra homem, juro, gente. cara, e eu tenho muita vergonha, porque eu como homem, tipo, nesse processo todo, né, que a gente está vivendo, tipo, de repente veio o assunto desfraude. Por que pensar nisso? Tipo, vai levando, ele vai largar a fralda, ou sei lá, eu não sei o que eu pensei, eu não tenho ideia nenhuma. E eu vejo que é uma coisa muito importante, interessante, né? São várias questões, várias perguntas. Não sei o que eu pensava, eu vi alguém falando aí, o meu tirou a fralda, começou a fazer no ralo, depois que ele, não sei o que. Como que foi eu, mãe, você lembra? Eu comecei no ralo, minha mãe acabou de falar aqui. Foi no ralo? Mas eu não queria usar a fralda mais. Não queria usar a fralda. Eu que tirei. Que doido. Você tinha teu irmão mais velho, acho que isso foi. Eu perdi meu irmão, tinha 13 anos, meu irmão tinha 16. E a minha mãe disse que eu queria tudo fazer igual esse meu irmão, mais velho. Então, tipo, eu não via a fralda nele. A hora que deu esse tilt na minha cabeça, eu arranquei a fralda na hora. O irmão promovendo, né, antes. Tem uma perguntinha aqui. Você quer falar alguma coisa ou eu posso ler uma próxima? Eu acho que o que eu vou explicar rapidinho agora vai tirar umas dúvidas. Mas aí eu explico e depois a gente vai para as dúvidas. Então, aí tem o terceiro pilar, que é o motor. Então, é o cognitivo, o emocional e o motor. Já o motor é uma questão da criança conseguir segurar, né? E aí nós temos o esfíncter do xixi e o esfíncter do cocô, que são 2 desfraudes diferentes. Então a criança conseguir segurar, ela conseguir segurar até o momento de sentar no vaso e ela conseguir soltar a ponto de conseguir fazer. Por exemplo, as pessoas acham que para fazer cocô a gente faz força, mas na verdade para fazer cocô a gente relaxa. E aí a criança ela precisa de aprender esse movimento. Então é uma questão motora. Então a gente passa, na verdade, as crianças elas passam por 4 desfraudes. Geralmente é nessa ordem, mas depende muito da criança. Primeiro a criança desfralda do cocô noturno. Depois a criança desfralda do xixi diurno. Depois ela desfralda do cocô diurno e por último do xixi noturno. Mas tem muita criança que troca, desfralda primeiro do xixi noturno e depois do cocô diurno. Agora com você. São 4 mas como assim? Você falou do cocô como se ele tivesse dissociado do xixi. Libera do cocô, mas vai estar sem fralda e vai fazer xixi na cama? Não entendi. Então, na verdade, o desfraude, ele só acontece quando a criança desfralda dos 2. O desfraude, né? Entendi.
Ah. Né? Então, a gente vai dividir em desfraude diurno e desfraude noturno. Então, o desfraude diurno, ele só vai acontecer quando a criança fizer os 2 desfraudes diurnos. E o desfraude noturno, ele só vai acontecer quando ela fizer os 2 desfraudes noturnos. Eu acho muito importante a gente separar em 4 desfraudes, porque a criança desfralda do xixi e às vezes ela leva 2 anos para desfraldar do cocô ou para desfraldar do xixi noturno. E os pais entram em pânico, eles acham que é alguma coisa errada que eles estão fazendo. E não é. É um processo natural, porque na verdade são processos distintos. Você segurar um xixi acordado é muito diferente de você segurar um xixi dormindo. Qual que é mais fácil para O xixi diurno, porque a criança está atenta, ela está acordada. O cocô noturno, na verdade, é um processo muito mais involuntário do que é, por exemplo, você aprender a segurar o cocô durante o dia, entendeu? Então são processos sistemas diferentes. A Shelly diferentes. Pereira, 83, está igualzinha a eu. Ela falou assim, fiquei confusa. Ficou confuso? Eu não entendi também direito, não. Noturno. Eu acho que isso que deixou o pessoal ali mais... Porque né? os bebês param de fazer cocô de noite mais rápido. O seu mais velho faz cocô à noite ainda? Não faz. Não faz, é o primeiro que para. Eles param de bebezinho para, né, com meses. Assim, acho que quando faz 1 ano, 1 ano e meio, já não faz cocô de noite. Já. O José, acho que com 1 ano já não fazia mais. Ele não faz mesmo de madrugada. Então esse é o primeiro que para, o cocô de noite. Depois, mas coisa de tipo assim, uns 3 anos depois, para o xixi do dia. A criança começa a ter consciência do xixi, mas quando ela começa a ir ao banheiro fazer xixi, não necessariamente ela começa a fazer cocô no vaso. Não é necessariamente junto. Inclusive, eu costumo sugerir que o menino aprenda a fazer xixi sentado antes de aprender a fazer xixi em pé. Apesar de que você estimular o menino a fazer xixi em pé é mais fácil, porque você bota aquele sapinho, bota aquelas coisinhas, só que ele desacostuma a sentar no vaso. Ele não cria esse hábito. Então, sentar no vaso para fazer cocô acaba demorando mais por uma questão da criança não ter essa relação com o vaso sanitário. Então, eu sugiro que quando a criança começar a demonstrar esse ímpeto por ir usar o banheiro para fazer xixi, você promover que ela sente. Que o menino sente no vaso. Se é redutor ou se é pinico, isso depende muito da criança. Vão ter crianças que vão levar na boa a sentar no vaso desde o começo. E vai ter criança que vai mostrar uma certa resistência e você vai perceber que o pinico... Eu acabei de ler uma mãe falando que o bebê tem pânico do vaso. Tem pânico do vaso e do redutor. Minha filha... Ah, perdi. Ela falou que o filho tem pânico e na hora que vai fazer cocô ele quer que coloque a fralda nele. Isso, exatamente. Então esse pânico que ele sente é porque um dos pilares, provavelmente o emocional, não tá ainda. E esses 3, eles precisam estar, é um tripé, eles precisam estar os 3 equilibrados para não cair. Então, por exemplo, se a criança está indo muito bem nos 3, e aí você começa a pressionar, a fazer premiação, começar a fazer aquelas coisas de querer convencer a criança, né? Então, você provavelmente vai desequilibrar essa tríade com a questão emocional. A criança vai enfraquecer a perna emocional dessa tríade, entendeu? Então, a gente precisa de dar essa oportunidade para a criança estar bem emocionalmente para ela ir a isso. Então, eu sugiro fortemente que não se faça nenhum tipo de treinamento na infância como um todo, incluindo para desfraude. Então, você não vai premiar a criança, você não vai punir a criança, você não vai bater palma quando ela fizer xixi no vaso, você não vai convencer a criança a usar o vaso porque isso te deixa feliz. Ela deve usar o vaso porque ela está pronta. E não porque, poxa, a mamãe fica muito mais feliz quando eu uso o vaso. Entendeu? E aí... Deixa eu só pedir uma licencinha, Nanda, um segundo. A gente... a Ana Lúcia, 1957, ela está falando de Portugal e ela está curiosa para saber a respeito de fala. Ana, só... Obrigado por estar aí de Portugal, já deve ser bem mais tarde que aqui no Brasil. Obrigado por estar acompanhando a gente. Hoje a gente está falando com a Nanda e a gente está falando de desfraude e outras coisas que possam aparecer e ela possa ajudar a gente. Mas da fala é tão complexo que eu indico você
a assistir 2 lives que a gente fez aqui com uma fono e com uma neuropediatra. Então dá uma olhadinha no feed, que tem 2 lives incríveis sobre fala, tá bom? Manda ver, Nanda. Show. Então, o Desfraude, então eu mandei esse livrinho para vocês, vai chegar essa semana. Eu tava torcendo para chegar na quarta, mas não chegou. Segundo, perdão, gente, só pra gente Fica à vontade. Ver. Só um pouquinho, só para todo mundo poder ver o livro, entender. Isso, então eu mandei para vocês, vai chegar aí ao longo dessa semana. Eu mandei até pro Sedex, achei que ia chegar a tempo, mas não chegou. Esse livro, Tchau, Fralda, foi bom te conhecer, tá vendo? Esse é o meu. Eu quero ver o José falar tchau, chupeta, tchau, mamadeira. Aqui, foi bom ó. te conhecer. Tchau, mamadeira. Mandei esse para vocês também, ó. Ah, tchau pra Pepe. Que legal, meu. E eu mandei esse seu? também, ó. Meus 3 livros. Que legal. Nossa, Nanda, que legal isso, meu. É muito legal, né? Então, aí. Caramba, meu. Esse livro do Fralda, né? Eu explico nesse livro. E aí, gente, olha só, Cara, todos os demais. meus livros, no começo do livro, aliás, acho que todos os livros... É para ler com a criança ou é mais... Com a criança. A primeira parte é para vocês. Tudo que eu estou explicando nessa live está descrito aqui, ó. Demais, que cara. Legal. Tá? E nos outros livros também, ó. Aqui eu explico sobre o cérebro durante a raiva, ó, para os pais, tá vendo? Ó, eu explico para os pais sobre a raiva, informa como usar o livro. O Tchau Pepe é a mesma coisa. Aí, então, ao longo do livro, o que a criança vai aprender aqui no Tchau Fralda? Que são as 4 etapas que eu quero explicar agora para vocês. Que demais. Primeiro, que eu achei muito importante colocar isso aqui, olha que legal. A criança entender que é a comidinha que entra, que uma parte vira xixi e uma parte vira cocô. Passa lá por trás. Que barato isso, cara. Porque vai ser muito filho, divertido fazer isso com o José. Porque o meu filho, quando estava desfraldando, ele falava, mamãe, mas aonde que o cocô tá saindo? Aonde que o xixi tá saindo? Eu não tô entendendo, porque ele não vê. Você não vê, Pô, e né? o José, ele fica assim, ele fica perdidinho, cara. Então eu fiz questão de colocar, tá vendo? Lógico que a comida tá inteira aqui, né, pessoal? Porque teve que ser um negócio lúdico, né? Claro. Mas quando eles forem mais velhos, a gente explica que, na verdade, vai estar tudo mastigado. E aí, aqui, então eu explico que no começo, né? Então a gente passa por 4 etapas em cada um dos desfraudes. 4 etapas. A primeira etapa a gente vai chamar de indiferença. O que é indiferença? A criança, ela não faz a mínima diferença para ela se ela tá de cocô ou não. Vocês lembram dessa etapa? Que é a etapa que o bebezinho menor de você está e que o maior já está começando a sentir. Sim. Então, essa primeira etapa chama indiferença. A segunda etapa chama passado. Passado é, eu fiz cocô. Eu fiz xixi. Então, a criança já começa a identificar e ter uma noção corporal tal que ela já sente que o bumbum dela acabou e alguma coisa está incomodando. Então, isso é uma coisa que é proprioceptiva. Ela sente o corpo dela, a criança sente o corpo dela e já sente aonde tem os apêndices que estão incomodando. Então, ela já sente a fralda pesar, ela já sente o cocô incomodar. Então, essa é a segunda fase que a gente vai chamar de passado. A criança já fez, né? A criança sente o que ela fez. A próxima etapa, e aí, assim, entre uma etapa e outra pode levar anos, depende muito da criança. A próxima etapa é a etapa do presente. O presente é, eu tô fazendo xixi. O xixi está saindo, só que a criança não tem qualquer controle. E aí muitos pais confundem nesse momento, tá pronto pro desfraude, já tá sabendo, pô, você fez xixi e não me avisou, como assim? A criança fala, mamãe, xixi. Só que ela não tá falando, mamãe, xixi, eu vou fazer. Ela já tá te avisando que ela está sentindo. Então, ela tem uma consciência corporal agora tal, que ela percebe o xixi passando e saindo. Incrível. Entendeu? Então, essa criança não está pronta para desfraude. Ela só está começando a ter uma consciência corporal maior, mas ela não sabe te dizer que ela vai fazer, ela não consegue segurar, ela não consegue chegar até o vaso. Nada disso, ela só está sentindo que o xixi está saindo. Então, nessa etapa, ela também sente e ela também se incomoda com a fralda suja. Então, a primeira é indiferença. A segunda A segunda é passado. Eu fiz. Tô sentindo que tem cocô, tô sentindo que tem xixi. Tô incomodado.
A terceira é Terceira. presente, estou fazendo nesse Estou momento, estou fazendo. sentindo que eu estou fazendo. E a última a gente vai dividir em duas partes, que é futuro sem controle e futuro com controle. Futuro sem controle é, mamãe, eu vou fazer xixi. Olha, Rafa. Rafa percebeu que vai fazer xixi, pediu ajuda da mãe, mas olha o que ela tá usando. Ela tá usando a fralda. Por quê? Porque ela precisa ter a tranquilidade de saber que se ela não conseguir segurar, tá tranquilo. Ela quer segurar, ela quer tirar a fralda, ela quer usar o vaso. Mas pode ser que ela não aguente, ela esteja no meio de uma festa, né, num restaurante, num parquinho, e ela não ter esse controle, não precisa de ser motivo suficiente para estragar a festa para ela ter que ir embora do parquinho. Se ela pode fazer na fralda, é tranquilo. Isso não significa que a criança vai estender o desfraude dela, que vai demorar mais o desfraude dela, porque ela, sabendo que vai fazer, faz na fralda. As pessoas têm essa ideia equivocada, como se desfraude tivesse como você passar do ponto. Mas não existe isso de passar do ponto do desfraude. Porque quando a criança chega nesse ponto, ela começa a ficar incomodada. Então, o exemplo que eu gosto de dar é assim. Se você for fazer uma viagem de ônibus, de avião que seja, de 10 horas seguidas, você vai colocar uma fralda para não ter que levantar para fazer xixi, ou você vai segurar até chegar no ponto de fazer xixi no ônibus, ou você vai usar o banheiro do avião, né? A gente vai fazer o quê? A gente vai preferir não usar fralda e ir ao banheiro. E por que a Seria gente mais prefere prático, isso? mais confortável. Usar. Mas por que a gente prefere isso? Por que a gente prefere não usar fralda? Porque se incomoda, né? É um negócio Porque que... pra gente é meio nojento, né? Tipo, eu não ia conseguir fazer. Então, a criança, ela chega nesse ponto que ela não tem interesse mais de usar fralda. Ela tem nojo, ela tem agonia. Ela amadureceu, Tá começando com isso aí. entendeu? Ela superou isso cognitivamente. Ela não tem mais essa imaturidade de aceitar uma fralda. Entende a diferença? Hoje o José, ele começou a mexer na fralda e até foi um pouquinho de, tipo, na hora que ele percebeu que tinha, ele começou a abrir e colocou a mão e eu falei, José, pelo amor de Deus, aí ele olhou a mão, do tipo, ele tá tentando entender, tipo, mas ele tá muito, tá ligado? Pois é, e aí eu acho interessante a gente diferenciar, porque muita gente acha, isso que eu tô falando, desse incômodo e tudo mais, vai acontecer depois que a criança já tiver evoluído muito no processo. Às vezes a criança se sente incomodada com a fralda objeto. Então, assim, por exemplo, ela não quer usar fralda, não quer usar short. Entende? E aí as pessoas falam, mas como que eu vou fazer? Meu filho não quer usar fralda mais. Bom, se o seu filho não quer usar fralda mais, mas ele ainda precisa da fralda, porque ele tá no passado, ou ele tá no presente, ou ele tá no futuro sem controle, então você vai ter que ter uma conversa com ele e ajudar ele nesse processo, como seria se ele dissesse para você que ele não quer nunca mais botar uma camisa, que ele não quer mais colocar o sapato, né? Assim, filho, vai ter que colocar, a gente vai arranjar uma forma de uma camisa que você acha mais confortável, tá duas opções, ele escolhe uma, mas as pessoas costumam, a criança se sente incomodada, ela tá com calor, a fralda é plástica, seja lá o que for, e a pessoa, opa, desfraude, porque o meu filho tirou a fralda uma vez. Quando, na verdade, é um incômodo com o artefato fralda. E não necessariamente um desenvolvimento cognitivo, motor e emocional para um processo tão evolutivo quanto o desfraude, entendeu? Boa. O José fica numa felicidade quando a gente tira a fralda dele, cara. Você não tem noção. É porque aquilo deve incomodar muito, né? Aquilo deve incomodar muito. E aí a gente tem a terceira etapa, que é a etapa do futuro com controle. A quarta, quinta etapa Faz a conta quinta. pra mim. É a quinta, né? Porque na verdade é a quarta. Quinta etapa. 4.1 e 4.2. 4.1 e 4.2, perfeito. E é a etapa que efetivamente começa o desfraude. Onde compra seus livros? As pessoas já querem saber. Coleção Conto Com Você. @ Coleção Conto Com Você. E no link da bio. No meu link da bio tem. Simama.online tem. Ah, legal. E aí, gente, eu coloco... Muito legal. Eu explico que crianças mais velhas muitas vezes precisam de usar fralda. Eu conheço, gente, muita criança. Tem muita criança que chega até mim 4, 5, 6 anos. O desfraude noturno, por exemplo, para muita criança é um processo longo. Vou mostrar para vocês.
Coloca nos comentários para mim, pessoal, qual foi a última idade que você lembra de ter feito xixi na cama. Coloca aqui nos comentários para mim qual foi a Só a última idade, idade isso, que você pra lembra gente de ter ver. feito xixi na cama. Eu lembro de ter feito xixi na cama com 6 anos. Vocês lembram? Vocês dois? A idade, eu lembro de fazer, mas eu não lembro qual que é a idade. Eu acho que devia ser por volta dessa idade. Mas uma 15 vez eu fiz na anos, escola, ó. né? Olha as respostas. 15 anos, 12 anos, 7 anos, É, eu acho que pra mim foi por volta dos 6, 7. 10 anos. Eu Onde devo achar a ter fralda sido maior? também uns 7, 8 anos. Não? Menos. Não. 12, tá vendo? Vocês estão vendo como que é muito mais velho do que a gente imaginava? 9 anos, 12 anos, 11 anos. Que fez Tá xixi, vendo? né? 10 anos. Na cama. Xixi na cama, 7 anos. A Então, Andressa essa... falou que ontem ela sonhou que estava no vaso e fez xixi na cama. Tá Ah, vendo? Andressa, Tranquilo, Andressa. fica tranquilo. Mas o que eu quero mostrar é que, assim, a gente tem essa expectativa cultural relacionada a 2, 3 anos, quando na vida real e na maior parte das crianças, isso vai acontecer com 4 anos, 5 anos, e tá tudo bem. Tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Ó, a Cris está falando assim, a minha filha mais velha tem 4 anos e ainda usa fralda à noite. Já a mais nova tem 2 anos, já desfraldou totalmente e fica tirando sarro com a mais velha. Mas você vê como que é muito, muito específico de cada criança, né? É muito específico de cada criança. E aí, assim, quando você tem um desfraude forçado, que é o que eu chamo de falso desfraude, né? Você tem um desfraude forçado, a criança muitas vezes, os pais, por exemplo, o que eu chamo de falso desfraude? A mãe manda mensagem para mim no inbox assim, ai, Nanda, minha filha desfraudou com 2 anos e meio, só que ela tá fazendo xixi na cama todo dia. Então ela não desfraudou. Você que tirou a fralda dela, entendeu? Ah, a minha filha desfraudou quando ela tinha 3 anos, mas direto ela faz xixi na roupa. Então ela não desfraudou. Ela só tá sem fralda. Entendeu? E você acha que a escola ajuda ou atrapalha no processo? É a pergunta da Mari Mazaia. Ai, mas aí a gente entra numa treta, como é que é? Treta trend complicada. Por quê? Uma treta trend. Eu adoro tretas, vamos aí, cara. Tá tudo Cara, muito tranquilinho. Qual é o problema? A questão é, as escolas, eu ouvi, amor, a gente tem que lembrar de eu procurar quem foi que falou isso. Eu ouvi um dia desse uma história, faz um tempo isso já. Eu acho que foi até o Érico Rocha que falou isso. Eu lembrei um dia desse. Que é assim, se você viaja no tempo, né? Você viajou no tempo, achou uma máquina do tempo, viaja no tempo, vai lá para 1960, pega uma pessoa, traz para hoje. Aí a pessoa vai olhar em volta, aí você vai mostrar um celular, a pessoa vai falar, meu Deus, isso é incrível! Aí você vai mostrar uma televisão, eles, nossa, mas isso é maravilhoso, Netflix, a pessoa vai ficar chocada. Vai mostrar um shopping, tudo, cinema, a pessoa vai ficar, nossa senhora. Aí você leva ela numa escola, ela vai falar, ué, agora o quadro é branco, né? É a única coisa que ela vai se impressionar. Dependendo da escola, o quadro continua sendo louça, né? O resto é tudo igual. Todos os padrões, todos os métodos, tudo igual. Sendo que a educação já evoluiu muito, muito. Mas as escolas não se atualizam. Então, essa questão do desfraude, quando eu explico essa questão do desfraude em workshop em escolas, conversa, né, que tem escola que ameaça, né? Cara, tem escola que faz competição de desfraude entre as crianças. Eita! Sabe? Que o desfraude é considerado como se fosse a prova daquele ano da escola. E a criança que não desfrauda, ela repete. Então, tem umas coisas que acontecem que são, assim, medievais. Extremamente primitivas no sentido do desfraude, no sentido do aprendizado, do desenvolvimento, né? E isso não é só aqui no Brasil, né? Não é só aqui no Brasil. Eu e meu marido, a gente estava estudando, né, o ensino em vários países, fazendo pesquisa sobre isso. E Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, vários países ainda têm, não só com relação à desfraude, mas com relação à educação como um todo, um padrão extremamente medieval. A gente tem, inclusive, na Inglaterra, tem vários, assim, acho que a maior parte das províncias da Inglaterra, né, o que a gente viu, as escolas fazem castigo,
coloca a criança sentada olhando para a parede. Ainda tem escola lá que tem aquele chapéu, que aqui no Brasil o negócio não encontra mais. Sim. E lá ainda tem escola que tem isso. Então a gente tem essa síndrome como é que é a síndrome do quê? Que os brasileiros têm, de achar que aqui tudo é pior, né? Do vira-lata. Mas, na verdade, a educação aqui no Brasil, por exemplo, já evoluiu muito com relação à Inglaterra da vida, porque aqui, pelo menos, a gente não bota chapéu de burro em criança, né? Então, assim, são alguns detalhes então, que as escolas aqui no Brasil, as escolas públicas, elas visam a menor quantidade de custo possível e as escolas particulares a maior quantidade de lucro possível. E para essas crianças poderem usar fralda na escola, elas precisam de pelo menos uma professora e uma assistente. Né? E a gente já teve, na minha última live de desfraude lá no Psimama, você lembra, amor? A moça era professora de 4 anos, de crianças de 4 anos. Era ela sozinha numa sala com 32 crianças. De 4 anos. Criança de 4 anos, gente, é uma criança que começa a chorar absolutamente do nada, não sabe por quê, ela só tá chorando. É uma criança que cai no chão, ela precisa de colo. Ela ainda tá saindo da fase bebê dos 3 anos. Sabe? Ela já conversa, ela já fala, ela já pula, mas ela ainda é muito novinha, sabe? É uma criança... Eu vou... Me perdoem todos. Hoje eu falei assim, eu tô com essa mania por causa do Dudu, por causa do José, e eu tô assim, vou desativar um pouquinho os comentários, porque o seu marido que me respeite, mas além de tudo, você é muito bonita. Então vamos mostrar esse rostinho ali. Porque fica os comentários. Os comentários são incríveis. Muito bom gosto, os dois. Casal bonito. Cara, fica os comentários, eles são extremos. É que assim, ó, só para vocês entenderem quando a gente está fazendo a live. A gente fica de olho ali em cima, nos numerozinhos, quantas pessoas estão com a gente. A gente fica falando e lendo os comentários, obviamente. Mas eu vou pedir só uma licença, só até para a informação chegar de maneira mais impactante a todos nós. O que está escrito nessa caneca aí? É Psimama. Tá até o contrário. Ó, que da hora, cara. Aí eu botei esse aqui, certo? Mas não dá para ver também. Da hora, da hora. Existe um momento que você fala assim, tem alguma coisa errada que não desfraudou? Qual o limite? Existe isso ou não? Olha... Isso ocorre? E não sei nem se isso ocorre. Para falar a verdade, eu penso assim, independente do que esteja acontecendo no desfraude, nenhum atraso que for universal na criança, então, por exemplo, a criança que é autista, uma criança que está com um atraso de desenvolvimento, nenhum atraso vai ser diagnosticado simplesmente por um atraso no desfraude. Então, para a gente usar o desfraude enquanto informação, tem que ter desfraude e mais um monte de coisas acontecendo, entendeu? Para a gente começar a analisar um diagnóstico, que é sempre importante que a gente faça diagnósticos precoces, mas não vai ser uma criança com 4 anos que não desfraudou que vai ditar isso. São vários outros aspectos junto com esse desfraude tardio que vão sinalizar isso para a gente. Então, eu acho importante deixar isso claro, porque aí a pessoa fica preocupada em olhar só desfraude. Então, quando tem um atraso, já tem outras coisas que estão te cutucando ali. Aí eu acho que quando você tem qualquer pulga atrás da orelha com relação a seus filhos, você tem que procurar ajuda, sempre. Aquele negócio começou a te incomodar, você sempre procura, mas se possível, procurar profissionais conscientes, atualizados, que enxergam a criança enquanto protagonista da infância dela, para não começar a medicar, hiperdiagnosticar, sabe? Começar a sugerir treinamento, sendo que essa criança só está no tempo dela. Pois é. Isso eu acho muito importante. Agora, tem uma idade média, assim, do desfraude ou não? Porque eu vi essa pergunta várias vezes e agora até eu fiquei curioso. Tipo, se mas tem sabe mesmo. Mas as pessoas, elas perguntam porque elas estão ansiosas, assim. E eu vou te falar por que eu não gosto de falar idades. Só para não parecer que sou eu que estou... Fala assim, todo mundo acabou de assumir que até os 7 anos, 8 anos, fez xixi na cama. Estão preocupados com o que com esse desfraude? Olha, vocês sabe qual é uma coisa complicada? A coisa complicada é que isso é assim, é um segredo de Estado. Você entra numa sala, por exemplo, do último ano do infantil, né, da pré-escola,
Você pergunta para as mães e os pais, todo mundo, não, meu filho está desfraldado, meu filho está desfraldado, meu filho está desfraldado, meu filho está desfraldado. Todo mundo está com o filho desfraldado e todo mundo tem um filho que dorme a noite inteira. Quando sou eu nessa reunião, acaba a reunião, na hora que eu tô saindo, Nanda, posso falar com você? Tirar uma dúvida? Fala, pode tirar uma dúvida comigo. Meu filho tá fazendo xixi todo dia, 2 vezes por dia. O que eu faço? Ah, sabe o que você faz? Você volta com a fralda. Porque ele não desfraldou ainda. Eu voltar com a fralda? Você tá doida que eu vou botar uma fralda no meu filho? Entende? Assim, então, a pessoa, meu filho é desfraldado. Nada que você diga vai me convencer de que ele não é. Se eu estiver na roda de mães, eu vou falar que ele é. E a gente tem isso numa sala de 15 alunos, 5, 6 mães passando por isso e a gente nunca vai saber. É velado. Porque na nossa cultura é visto como motivo de vergonha. Então ela se recusou. Eu falei, meu amor, pensa a maldade que é pro seu filho acordar sujo de xixi todos os dias. Ó, você tá interrompendo o sono efetivo dele. Você tá atrapalhando liberar hormônio de crescimento. Sabe? Você tá atrapalhando consolidar a memória. Aprender o que aprendeu na escola. Sabe? Realmente Com solidificar o que certeza. aprendeu na escola. Mas a pessoa prefere isso, lavar a cama todo dia, lavar lençol todo dia, a colocar fralda na criança. Pra você ver como que é importante culturalmente pra gente. Né? Como que é um negócio que precisa ser ressignificado urgentemente, assim. É um sofrimento para a mãe e é um sofrimento para a criança, sabe? Podia ser pela questão financeira, né, filha? Porque ontem eu fui comprar fralda lá, pelo amor de Deus. Meu pai amado. Não, mas ó, vou falar assim, lógico. Por que inventaram isso aí num trabalho ainda com a fralda de pano, né, velho? Eu aqui em casa... Eu não me importaria de lavar. Fralda de pano moderna e, assim, lógico que tem o seu trabalho, você lavar, pendurar, não é um negócio super... né, não é tão fácil quanto você enrolar e jogar no lixo, né? Mas é extremamente mais ecológico e é uma coisa que é uma opção totalmente viável financeiramente, né? Sim. Totalmente. E eu tenho uma dúvida, tem essas 4 etapas, né? Que tem até essa última, essa 4 que é dividida em 2. Quando que se tira a fralda? É realmente nessa 4.2, né? Até então tudo vai ser com fralda. Isso. Né? Eu vou apresentar o banheiro com fralda, vou fazer tudo quando a criança tiver com fralda. Ah, inclusive eu tenho uma... Ó, só para mostrar o nosso outro bebê aqui, ó. Olha lá, Smith. Tenho. Pensa no chamego. Eu acordei a minha. Mas olha só, então, por isso que essa questão da fralda de pano é tão importante, né? Não dá pra gente desfraldar a criança por pressa. Mas a questão, sabe qual é? É que assim, eu tinha uma foto, eu devia ter preparado aquela foto, que é a foto do Gael acordando. Gael é o meu mais novo, caçula. Ele tem 4 anos. Quando ele tava desfraldando do xixi, ele acordava de fralda, abaixava a fralda e fazia o xixi no vaso. Isso é legal falar. Isso. Quando eu pegava a fralda pra lavar, ela tava com xixi. Então, assim, ele acordou pra fazer xixi, mas ele já tinha feito um xixizinho na fralda, entendeu? Sim. E esse processo que é importante. A diferença entre, eu fiz xixi na roupa e, consegui chegar no vaso. Sim. Entendeu? Eles podem chamar a gente de madrugada pra fazer xixi? Eu acho, isso depende da criança. Tem criança que é super autônoma nesse sentido. E tem criança que vai ter medo de ir até o banheiro, vai ter medo de escuro, vai ter medo de inúmeras coisas, né? Então depende da criança. Mas uma coisa que eu quero deixar muito, assim, importante aqui, que eu esqueci de falar, mas que eu acho muito importante falar, por favor, pelo amor de Deus, por favorzinho, as pessoas pararem com essa coisa de levar a criança no banheiro a cada 2 horas para desfraldar, ou pior ainda, acordar a criança de madrugada para levá-la para fazer xixi. Nossa, isso acontece, cara. Você não tem noção. É a primeira dica que tem nesse site de desfraude em 3 dias. Cara, que loucura, meu. Você leva a criança ao banheiro de 2 em 2 horas e durante a noite você acorda ela a cada 2, 3 horas para ela fazer xixi. Nossa, cara. Nossa. E aí, sabe o que eu acho curioso? Que eu falo de sono, até quero convidar vocês para minha semana de sono, que vai ser semana que vem. Eu também sou educadora integrativa do sono infantil. E o sono é o assunto que as mães mais pedem. Nanda, sono, despertar noturno, criança que corre o tempo todo, criança que não dorme bem, que demora muito para dormir.
Aí quando a criança finalmente chega nos 3, 4, 5 anos, que ela tá dormindo melhor, que ela já não tá despertando todas as vezes, você vai acordar às 2 horas? Minha filha vai dormir. Aproveita para descansar, bota 3 fraldas na criança e vai dormir. Depois de 4, 5 anos também, dá até pra, sei lá, namorar com um companheiro ou com a companheira, né? Porque depois de 4 Não anos, é? 5 já deve dar tempo, né? Já Dá, deve dar. dá. Vai Não, namorar, dá. minha filha, que tá indo acordar seu filho, pelo amor de Deus. Entendeu? Deixa a criança consolidar o sono dela, deixa a criança ter um ciclo de sono. Às vezes você tá indo acordar a criança justo no sono NREM, que a criança está no sono profundo, que está fazendo todas as restaurações, todas as coisas importantes para o sono dela. Tá você acordando a criança no meio do sono profundo, promovendo um problema de sono no meio do NREM. Entendeu? Aí você... Só pra gente falar uma coisa de sono rapidão, e quem sabe a gente até conversa de novo na semana que vem para falar de sono e tal. Mas, por exemplo, o José, né, faz 2 noites, cara, que eu vou lá no quarto e, cara, eu dou um mamar para ele, que ele sente muita... Ele só toma mamadeira para dormir, e uma de madrugada e uma 5 da manhã. Ele toma no copinho, né? A gente começou a dar copinho, mas tem uma mamadeira lá. Vai, que vai uma beleza aquilo lá. Essa é pro pai que bagunça. Por enquanto ele ainda não sabe usar o copinho. O José já sabe. Não, mas... eu chacoalhei o negócio, eu não vi que a colherinha tava lá, o negócio... Não, eu dei o copinho pra ele e ele fez assim, ó. Claro, porque você tinha água, você não chacoalhou. Eu não chacoalhei o copo, e quando eu chacoalhei, saiu tudo do copo. Deixa eu te falar, aí... chacoalhou o copo, saiu tudo do copo. Aí eu dei de mamar pra ele 2 noites já, né? Cara, e eu não consigo voltar pro quarto. Ele finge que ele tá dormindo, aí eu saio, ele começa a chorar. Aí eu volto. Aí eu tento não encostar muito nele. Aí eu pego e falo, que não vou encostar nada. Vem aqui. Aí ele vem no meu peito gostoso. Aí ele dorme. Ponho ele no travesseiro. Tipo, basta eu sair do quarto, ele começa a chorar. Isso 2, 3 noites. Eu não sei se é dente... Eu não sei, é um troço de... Sabe a mãe labarismo, a Maia? Ela fala que é que nem a Bolsa de Valores. O sono, uma hora tá assim, outra hora tá assado. E é meio isso. E ele já dormiu a noite inteira, já parou de dormir a noite inteira, ele já... Mas porque tem a uma coisa rotininha muito dele, importante, tem né, tudo da gente certinho. saber, né? Que aí a gente tá, a criança tá dormindo a noite inteira, a gente, agora eu dura uma acertei. semana. Pessoal, não, quando a criança dorme a noite inteira, você fala, vou aproveitar e dormir o máximo de noites que eu conseguir, porque isso não pode não durar tanto. Não. Porque o sono, ele tem evoluções. Mas assim, isso que você tá falando, na verdade, primeiro, assim, eu queria ressignificar com você com muito carinho essa coisa dele finge que tá dormindo. Porque não, falei zoando, então tá. Porque ele eu brinco que às vezes ele é ator, mas eu sei que não é, né? Acho que isso... Não, é só porque ele nem tem maturidade Com cognitiva ainda certeza. pra fingir. Não, mas é assim, que bom que você sabe. Porque tem muitos pais que acham mesmo que a criança tá de zoeira, sabe? Não, Ela mas tá parece que a criança tá zoando. É porque a primeira impressão que você tem é que é sacanagem. Tipo assim, ele tá fazendo pra mim testar. Tipo, se fosse um adulto fazendo aquilo, eu tava tirando com a minha cara, né? Sim. Mas com relação a essa coisa dele, do momento que você sai de perto dele, ele acordar, eu até fiz um post sobre isso hoje, é que o nosso relacionamento com os bebês, né? E eu considero o bebê até pelo menos uns 2 anos e meio, 3, então, na minha linguagem, o seu filho ainda é um bebê, os bebês, eles têm uma comunicação neuroquímica com o nosso corpo, né? O corpo do bebê comunica neuroquimicamente com o nosso corpo. Então, por exemplo, se você agora com o seu bebezinho aí no colo, acontece alguma coisa, você toma um susto, se você se agita, você começa a respirar mais ofegante, seu coração começa a bater mais acelerado, o corpo do seu bebê, que esteve lá dentro do seu corpo, que esteve em contato com toda essa frequência respiratória, esse batimento cardíaco, o corpo desse bebê vai acompanhar esse ritmo, vai identificar nisso um estado de alerta e o corpo, provavelmente o bebê ou vai acordar ou vai começar a chorar, porque o seu corpo comunica com o corpo do bebê. Então, quando os bebês, eles demandam toque, eles demandam colo durante a noite, na verdade, o corpo desse bebê está pedindo para o seu corpo mensagens de que ele está seguro, de que ele pode relaxar para dormir. Porque os bebês só entram no sono quando eles relaxam. O corpo dele precisa estar relaxado.
Se o corpo do bebê não está relaxado, ele não consegue dormir. Então, o corpo dele, por algum motivo que seja, ele pode estar assustado com alguma coisa, ele pode não ter tido Eles têm sonho. pesadelos? Eles têm pesadelos? Sim. Na verdade, o sonho... 1 ano e meio? O José tem 1 ano e meio, né? Então, o sonho, 1 ano e 7. os sonhos de bebês pequenos ainda não é uma coisa tão certa pela ciência do sono, pelo fato deles ainda não terem, né, o simbolismo assim, das palavras, da comunicação, mas eles já visualizam imagens. Então, a teoria que se tem é que por mais que eles não saibam exatamente o que aquelas pessoas estão falando e tal, eles já conseguem, pela linguagem corporal, entender o que está acontecendo naquele sonho. Uhum. Então, é o suficiente para eles ficarem com medo, por exemplo, se ele sonha que você sumiu. E como a noite ela é uma separação, né? E é uma separação de 8, 9, 10 horas. Então, é muito provável que o corpo desse bebê, ao longo da noite, sinta a necessidade de buscar informações de que ele está seguro e ele pode permanecer dormindo. Uau, que demais, cara. Entendeu? E olha, Isso é uma coisa evolutiva, né? As crianças precisaram de desenvolver isso na floresta, gente, nas aldeias, entende? que legal, Estou no cara. meio do mato. O que vai acontecer? Né? Eu preciso saber se tem alguém olhando por mim. Senão eu vou começar a chorar, eu tenho que começar a chorar. Quantos bebês já não foram salvos porque estavam se esgoelando aonde foram deixados, entendeu? Sim. Agora, eu ia te perguntar, o José, ele que, ele parou de mamar, tipo, de um dia pro outro, ele olhou pro peito da Carol e falou assim, nossa, por que isso? E saiu do peito da Carol. E ele que fez a escolha de dormir assim, sabe, no quarto dele, ele dá o horário dele, a gente, depois de muito me ensinar a respeito da importância da rotina, a Carol fez eu entender que depois das 5 e pouco, 6, 7, eu ia tendo que acalmar um pouquinho para fazer a rotininha dele, colocar ele para dormir, tomar banho e tal. E realmente ele puxa a gente, dá o horário dele, já começa a dar tchau e faz o esqueminha dele. Mas tem isso, né? Não é porque tem autonomia que não vai ter esses momentos, né? De sentir... Ele tá agora com 2 anos e... Não, 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7. Então, com 1 ano e 7 meses, ele ainda não tem... porque o bebê, até mais ou menos uns 4, 5, 6 anos, os bebês e as crianças pequenas, elas são extremamente concretas. Então, o que concreto significa? Concreto significa que eles entendem tudo que eles podem ver e tocar. Isso é concreto. Então, por exemplo, se você fala sábado para ele não significa nada. Se você fala essa caneca, para ele significa. A criança, ela ainda a fase concreta significa que a criança, ela entende as coisas que... Tanto que a gente fala assim, você não entendeu, eu não vou desenhar para você. Porque as crianças pequenas, quando você desenha, é mais fácil dela entender, dela seguir o raciocínio do que você usando símbolos, você falando coisas abstratas, coisas que não estão ali na frente dela, que ela não consegue ver nem tocar. Então, para um bebê da idade dele, é novo demais para ter o conceito de mundo, de casa, de universo, que significa: esse é o meu quarto, eu durmo aqui sozinho, meus pais têm outro quarto, eles dormem lá. Você está levando ele para dormir, você está botando ele na cama. A última coisa que ele vê é você e ele no quarto. Sim. Isso é que é concreto para ele. Então, por mais que tenham essas informações e que ele entenda, talvez, em algum nível, que pera lá, ali é o quarto dos meus pais, aqui é o meu quarto, se eu acordar no meio da noite, eu vou pro quarto dos meus pais, eles vão estar lá. No momento da sonolência, que é aquele momento que ele está meio acordado, meio dormindo, a expectativa dele é que você esteja por perto, como você estava na hora que ele dormiu. Entende? Então, essa noção de meu quarto, seu quarto, ele vai desenvolver de forma mais clara, completa, mais velho. Que é uma noção muito abstrata mesmo, né? Tipo assim, que eu deixo você aqui, depois eu saio daqui, porque quando você dorme, eu não durmo. As crianças, elas são extremamente egocêntricas, porque elas estão desenvolvendo todo o conceito de eu, meu, né? Quem eu sou. Enfim, ela está desenvolvendo tudo isso. Então, para ela conseguir desenvolver isso, ela precisa ser centrada no próprio universo. Ela não vai descobrir quem ela é preocupada com o outro, né? Sim. Então, ela é muito egocêntrica. E essa visão egocêntrica faz com que ela ache que todo mundo vê o que ela vê. Que todo mundo vive o que ela vive. Entende? Assim, ela enxerga o mundo sob a ótica dela e ela acredita que todo mundo está tendo a mesma experiência.
Entende? É muito curioso. Você vê uma criança que quando ela começa a falar lá para os 3 anos, mamãe lá na escola foi muito legal quando aconteceu isso, né? Você viu, meu filho, mas eu não tava lá. Sabe? A criança tenta te explicar as coisas e você não entende, ela fica muito frustrada. Porque como que você não tá entendendo? É óbvio, tá aqui, ó. Você não tá entendendo isso que tá na nossa cabeça? Entende? Assim, ela não entende, sabe? Demais Teve isso, uma hein, vez meu? que o Gael me deu uma bronca, porque eu não tava apagando o sol. Mamãe, apaga o sol, tá muito forte. Eu falei, meu filho, não dá pra apagar o sol. Sério? O sol não dá pra apagar, o sol não é apagável. Mamãe, por que você não quer apagar o sol? É porque você não gosta de mim, sabe? Assim, não, meu filho, eu não tô apagando o sol porque eu não posso. E tipo, é complexo demais pra ele entender que o sol é uma estrela que tá, tipo, bilhões de quilômetros daqui. Então, assim, pra ele ser tudo muito complexo. Então era só, tipo, apaga como apaga a luz, sabe? E aí eu ficava tentando explicar pra ele, e pra ele era muito frustrante, porque como que você não sabe que eu quero? Pra ele, eu não estava entendendo que ele queria que eu apagasse a luz. E não, eu não podia, entendeu? Sim. É isso, ó, uma visita. É uma joaninha? Uma joaninha. Ai, que coisa Linda, linda. linda, linda. Você viu? Eu já acho que tudo é um sinal. Não sei o que, mas para mim isso foi um sinal. Uma joaninha aqui. Ô, Nanda, eu queria ver se você topa. A gente já está aqui há 1 hora. Se você toparia responder só 2 perguntinhas. Eu topo, eu tô por Opa, show de bola. Então, peraí. Vamos ativar aqui. Galera, se você quer muito, muito, muito ter uma resposta para sua pergunta, é o momento ou de você abrir mão de fazer sua pergunta porque a gente já respondeu, ou se for fundamental para você, é a oportunidade de você fazer agora essa pergunta, que ela está aqui para você. Ó, a Desirê acabou de falar que a minha filha tem 7 anos e ainda precisa de fralda para dormir. Não sabemos como ajudar esse desfraude noturno. Regrediu quando a irmã nasceu. Ótimo, isso aí é muito interessante da gente falar. Tanto o desfraude, quanto a alimentação, quanto todas essas questões da infância que foram tornadas pela nossa cultura questões muito importantes, marcos e tal, são questões que elas são próprias da criança. Então, a criança pode, por exemplo, levar um tempo maior mesmo para desfraudar. Mas, se esse desfraude é a mesma questão com a alimentação, eu vejo muito isso na área de alimentação, que é assim, se esse desfraude se torna o principal assunto da casa, então os pais enxergam na criança um atraso de desfraude, essa ausência desse desfraude acaba se tornando uma forma de comunicação dessa criança. Então, por exemplo, quando a criança... os pais vêm falar comigo assim, Nanda, meu filho usa fralda ainda para fazer cocô. Já chegou o ponto da gente estar colocando supositório na criança todo dia. Eu fico contando quantos dias, quantas horas, quantos minutos. Ai, meu filho está segurando xixi. Eu estou contando aqui, já tem 2 horas que ele foi ao banheiro. Então, assim, os pais, eles começam a... Como na nossa cultura, a criança não ter desfraudado pesa pro lado deles. Eu sou uma péssima mãe, eu sou um péssimo pai, não soube desfraudar o meu filho. Pessoas criticando, escola cobrando e tudo mais. Essa pressa se torna uma busca por controle. Então, os pais falam disso o tempo inteiro. É o assunto. Sim. Então, essa criança, ela passa das duas uma. Ou ela quer... Sempre que você tenta controlar o corpo da criança, você naturalmente vai receber do corpo dela resistência. Qualquer ameaça à autonomia de qualquer pessoa vai gerar resistência. Porque o nosso corpo busca autonomia. É isso que o nosso corpo quer. Desenvolver, evoluir, né? Você desenvolver na infância, você crescer, nada mais é do que você buscar autonomia e conhecimento. Quanto mais você buscar controlar essa criança, mais você vai atrapalhar esse processo. Perfeito. Então, a criança vai gerar resistência. Se essa criança não gerar resistência, ou seja, o que é resistência? Fez cocô? Fez cocô? Não fez cocô? A criança começa a segurar o cocô porque o cocô é dela. Ela faz cocô na hora que ela quer. Não fazer aquele cocô se torna uma manifestação do eu. É meu corpo.
Eu vou fazer controle com o cocô quando eu quiser. Não vou fazer esse cocô agora. Sabe? Tem crianças que seguram o cocô por semanas, porque cara, a única coisa que sobra, que é dela, é aquele cocô. Faz sentido pra vocês que eu tô falando? Tipo assim, é tanto controle na vida da criança, não pode, não, cara, não faz assim, faz assado, não sei o quê, que ela vai travando, ela vai travando, ela vai travando. E quanto mais a criança segura o cocô, quando a criança segura o cocô, o intestino dela, que é uma pele, né, vamos dizer assim, é a parte, um músculo liso, ele vai absorver a água, como toda parte do nosso corpo absorve água. Se tem água por perto, vai absorver, né? Então, ele começa a absorver a água. E aí vai ficando mais seco, mais seco, mais seco. E aí vai se tornando uma prisão de ventre. Quanto mais a criança segura, mais difícil fica da criança conseguir fazer aquele cocô. E a segunda opção é quando esse controle do cocô, do xixi, se torna uma forma da criança se comunicar com os pais. Uau! Entende? Por quê? Porque as outras linguagens não estão funcionando. A única coisa que a minha mãe vê em mim é um desfraude errado. Entende? Então, se eu começar a fazer xixi e cocô do jeitinho que ela espera, o que vai ser de nós? Como que ela vai me enxergar? Eu sou a criança que não desfraudou ainda. É isso que eu sou. Se eu desfraudar, o que eu vou ser? Então, esse desfraude, eu vejo muito isso na linha da alimentação. Ai, todo dia o horário da alimentação é um problema na casa. Fulana come mal, fulana não gosta de comer. A criança se sente vista, ela se sente reconhecida, ela se comunica através daquilo. Quando ela come melhor, ela está dizendo uma coisa. Quando ela come pior, ela está dizendo outra coisa. Então, essa acaba se tornando uma forma de se comunicar com aquela mãe. Se resolver o problema da alimentação, ela não vai saber nem como comunicar. Entende? Então, o que a gente precisa é estabelecer com essas crianças conexão, conversar, para além desse desfraude, para além dessa alimentação. Então, quando a criança está segurando o cocô muito tempo, ou quando a criança está demorando muito para desfraudar, o que eu sugiro sempre é, esquece esse assunto. Deixa que a criança cuida disso. Sabe o que você vai fazer? Você vai pegar as suas fraldas. Total, cara. Você vai botar no armário da criança e você vai falar assim, cara, a criança de 7 anos. Você vai falar, você põe a fralda para dormir, você tira, coloca ali. Não precisa me dizer se está com xixi. Não quero saber. Não precisa. Só me diz se você quiser. Se você tiver vontade. Mas se você não quiser, não precisa me informar. É seu, é íntimo, é privado, é dela, é da criança. O que as pessoas fazem? O oposto. Você não vai acreditar pra avó. Você não vai acreditar quem fez xixi na cama de novo. Ó. Sabe? Envolve todo mundo. Envolve vizinha, avó, tia. Conta pra todo mundo. Como se fosse um evento social. A criança vai ficando envergonhada. Você não sabe quem fez xixi na roupa ontem. Molhou o chão todo. Entendeu? Se torna um negócio, cara, vexatório, assim, sabe? E não é pra ser isso. É da criança. Então, vai se tornando cada vez mais difícil de controlar, porque até ela tá tentando. E vale mais. só dizer que essa mesma angústia se dá num outro momento, ou no mesmo momento, junto, que é a questão da fala também, dos pais criticarem, se envergonharem, cobrarem, se frustrarem e passar tudo isso pra criança, velho. Então, é realmente... Cara, você falou coisas brilhantes desde o início, e eu lembro bem você falando, né, dessa importância da gente... me fugiu a palavra. Sei lá, da gente humanizar mais essa relação, né, com os filhos. Da gente não estragar os filhos, né? Literalmente, né, cara? Tipo, se segura um pouco, ele é teu guia, né? Eu sempre brinco que eu não ensino nada para o José. Quem ensina aqui para todo mundo é ele. E o Dudu, que tá com 3 meses também, já tá querendo começar a dar umas liçãozinhas. Porque eles são nossos guias, cara. Bom, vamos lá para uma outra pergunta final. Ó, já tem aqui, ó. Psicas que desenhas. Acho que é Pris Cake Design. Tá, 2 horas só para ler o nome da pessoa. A minha filha, da mãe. A minha filha fez 5 agora em setembro. Mudou-se para a cama dela agora, depois da pandemia. Umas 3 vezes por semana ela faz xixi na cama. Ela não aceita fralda. O que devo fazer ou não devo fazer nada? Legal essa pergunta, hein, meu? Sim. Ó, 3 vezes por semana, né? Você pensar que a semana tem 7 dias, então é praticamente dia sim, dia não.
Então, essa criança definitivamente ainda não está desfraldada. É um falso desfraude que a gente chama um falso desfraude noturno, né? Quando a gente fala que a criança não aceita mais fralda, em verdade, a gente está falando que a gente demonizou tanto aquela fralda que ela acha coisa de bebê e ela se recusa a usar. Uau! Então, né, a gente coloca geralmente nos desfraudes forçados, nos desfraudes no tempo do adulto, a fralda é coisa de bebê, fralda é coisa de bebê, você vai ficar usando fralda, ai que feio usar fralda, não sei o quê. Então a gente vai tornando fralda uma coisa da qual a criança deveria ter vergonha, né? Então a gente que dá esse peso para alguma coisa que a criança precisando, ela não tem coragem de usar mais. Então o que eu sugiro fazer? Ressignificar essa fralda. Como que eu faço isso, né? Como que eu sugiro que as mães, que geralmente é mãe, né, que me procuram, façam? Eu sugiro que explique para essa criança, principalmente nessa idade, 5 anos, né, que a gente menstrua. Eu uso fraldinha 5 dias por mês. E não tem vergonha nenhuma nisso. A minha fralda, ela foi feita ao longo do tempo de uma forma que eu posso encaixar ela na calcinha lá e posso fingir que não é uma fralda. Mas o absorvente, né? Se você for olhar a fralda dos bebês, qual é a parte que o bebê que fica cheia de xixi? É exatamente onde fica nosso absorvente noturno, né? Daqui até aqui. É uma fralda que a gente usa, sabe? Então, a partir do momento que você olha no olho da sua filha e fala, filha, posso te contar um negócio? Sabia que eu uso fralda todo mês? E se eu emendo cartela, se eu tenho DIU, não sei o quê, sabia que eu usava? Sabia que a sua tia usa? Sabia que as amigas da mamãe usam? Então, assim, mostrar para essa criança que a verdade é que ela vai usar fralda ainda por muito tempo. Ela vai ficar um tempão sem fralda, depois ela vai voltar a usar lá para os 13, 14 anos. E vai usar, assim, pelo menos 5, 6 vezes, né, por mês. Então, a gente começar a mostrar para essa criança que o peso que foi dado não existe. E que essa criança pode, sem qualquer problema, voltar a usar essa fralda. E aí, o que tende a acontecer? Toda vez que a criança faz xixi na cama, gente, ela vai ficando Muito cada vez mais legal, hein, Nanda, o ansiosa. jeito com que você leva as coisas e vê as coisas em cara. Uau! E a criança vai ficando ansiosa, sabe, Júlia? Tipo assim, pô, você imagina cada vez que ela acorda suja de xixi, cara. Sabe? É um negócio que, putz, vou lá contar pra minha mãe, molhar a cama de novo. Aí vai a mãe toda chateada e pega o lençol e bota pra lavar. Assim, é uma treta. A criança sabe que é uma treta. Então, assim, e poxa, e acordar molhada, cara, que desagradável a criança acordar toda suja de xixi, com cheiro, sabe? Sem atrapalhar o sono dela. Se ela faz xixi na primeira parte da noite, pô, olha a treta de no meio da noite, troca lençol, troca a roupa da criança e tal. Então, assim, poupar a criança disso, vai fortalecer o emocional, que vai ajudar a tríade, que vai fortalecer ela a dar continuidade, a evolução a esse desfraude, entendeu? Eu vi muita gente comentando aí a respeito do que os outros comentam, da cobrança externa e tal. E, cara, infelizmente é muito simples a conta. Quanto mais a gente ouve o que os outros estão falando, mais a gente perde o aqui e agora com os Mas a nossos gente filhos. fica inseguro, né? E perde a conexão, perde... então, cara, o negócio é viver o aqui e agora eu sempre com os nossos sugiro, sabe o filhos. quê? Eu sempre sugiro assim, primeiro que o livro, né? Eu sugiro, eu já teve um caso de uma mãe que comprou o Tchau Fralda, o filho dela estava com 5 anos, era lá da escola dos meninos. O menino estava com 5 anos e ganhou da mãe o Tchau Fralda, porque ele ainda precisava de fralda para dormir de noite. Ainda não, ele usava fralda para dormir de noite. Aí ele leu de novo, leu de novo. Aí um dia ele chegou para a mãe dele e falou assim: mãe, eu posso levar esse livro para a escola? Ela falou: pode. Eu vou pedir para a professora ler. Aí ele levou para a escola, pediu para a professora se ele podia ler para os amiguinhos. Ele leu. Quando ele acabou o livro, ele fechou e falou assim: então, pessoal, eu ainda uso fralda à noite. E aí os amiguinhos dele falaram: ah, legal, vamos brincar? Tipo assim, ninguém deu a mínima bola. E a mãe dele falou assim, que ele tipo, saiu do armário para isso. Tipo, ele relaxou. Sabe, assim, ela falou que ele andava meio tenso, que ele ficava inseguro, tipo, parecia que era um assunto que ele precisava de botar pra fora para as pessoas, sabe? Você imagina o peso que não era pra ele. Então, assim, eu sugiro às pessoas, cara, quer saber, tá tendo dificuldade, a escola tá arranjando problema?
Falar que posso te emprestar meu livro pra vocês lerem? Posso emprestar o livro para a professora Helena Sala? Para ver se você conscientiza a escola, sabe? Ah, a sua Com mãe, sei lá, certeza. a sogra, você fala, você quer ler esse livro? Você está falando aí do desfraude do meu filho, você quer ler esse livro? Nossa, esse livro vai te ajudar muito a entender o desfraude do meu filho. Sabe? Quando as pessoas começarem a vir da palpite, você fala, mas você já leu? Qual psicólogo? Qual linha de desfraude você segue? Tipo, mostra para a pessoa que existe conteúdo hoje que ela não sabe. Às vezes você pode estar transformando essa pessoa, ela tá lá tendo um maior treta com o filho dela de desfraude, por isso que ela tá falando desse assunto com você, porque ela tá super insegura. E você vai falar, e ela vai, pô, você não sabia que isso sequer existia. Entendeu? Então, a sugestão que eu dou é essa. E outra coisa que eu tava querendo contar também é que o Theo, quando ele tava no processo de desfraude dele, e ele desfraudou, nossa, as pessoas acharam super tarde quando ele desfraudou com 3 anos e 9. Eu lembro que eu tava tipo, meu Deus, vai todo mundo achar que porque eu defendo o desfraude consciente, o meu filho, tipo, desfraudou mega tarde e tal. E nem foi tarde, 3 anos e 9 meses, já vi crianças fraudando bem depois e tudo certo. Aí, a gente tava lá, ele tava de fralda, ele tava na fase do futuro sem controle. E aí a gente tava brincando no parque, ele tava de fralda, aí ele começou a sacudir de um lado pro outro, assim. Aí eu falei, filho, será que você tá com vontade de fazer xixi? Aí ele falou, não, mãe, eu tô só muito empolgado, porque essa brincadeira tá muito legal. E aí ele continuou sacudindo. Aí eu falei, a gente continuou brincando, a gente tava brincando de jogo da velha, nem lembro o que que era. Aí, de repente, ele tava sacudindo, de repente ele fez assim, ó. Ah. Aí ele ficou olhando pra parede, assim. Aí eu falei, o que que foi, filho? Aí ele, não é que era vontade de fazer xixi mesmo? Olha, ele não Aí ele olhou pra sabia. cima e Que falou, barato, isso cara. que é vontade de fazer xixi? Aí eu falei, pode ser, pode ser. E você sentiu o quê? Aí ele foi descrevendo mais ou menos o que ele sentiu. Aí quando foi, tipo, uns 2 dias depois, ele começou a sacudir. Aí eu, filho, será que você tá com vontade de fazer xixi? Aí ele, não, mamãe, eu tô só... Eu acho que eu tô com vontade de fazer xixi. Aí ele correu pro banheiro e foi a primeira vez que ele conseguiu fazer o xixi antes de sair na fralda. Uau! Depois disso, ele ainda ficou uns 3 ou 4 meses de fralda. Que demais, cara. Entendeu? Tipo assim, não é Aham. porque qual seria o raciocínio da maioria dos pais? Opa, fez o primeiro xixi no vaso, bora tirar a fralda, desfraudou, festa de desfraude, tchau, fraldinha, não sei o que, sabe? Eu Sendo vi que aqui no algumas pessoas processo... comentando que teve festa de desfraude aí para comemorar. O problema da festa de desfraude, ao meu ver, né, é só a pressão que você faz, porque acontece muito, Júlio, da criança De voltar, desfraudar. né? Porque o desenvolvimento infantil, ele não é linear. Ele vai, volta, né? Quantas crianças dormem a noite inteira, depois não dorme mais. Desfralda, depois não desfralda mais. Então, o Theo, ele ficou sem usar fralda, acho que uns 5 meses, né, amor? Depois ele voltou a usar fralda, usou fralda mais ou menos 1 mês e depois desfraldou de vez. Aham. É assim, ele é gradual e ele vai e volta, vai e volta. Se você faz a festa, poxa, você está fazendo uma certa pressão para a criança daquilo ser definitivo e pode não ser. Entendeu? Aí se você faz essa festa toda e a criança volta a usar fralda, olha a frustração que é para toda uma família que foi convidada para essa festa, entendeu? Assim, você Faz torna outra a coisa festa, uma coisa Nanda. coletiva. Faz A outra não ser que festa. você... 3 festas, fala, nós estamos na 3ª festa de fralda. Meu filho, acho que dessa vez vai. Olha lá, hein, filho. Ô, gente, eu queria agradecer imensamente essa audiência maravilhosa. O que mais entusiasma a gente que está aqui nos oferecendo com toda a humildade e alegria do mundo para vocês, o nosso tempo para vocês, é ver como vocês participam, como vocês comentam. Todas as pessoas, eu queria ficar falando o nome de cada um, porque cada um participa. Nossa, tem de tudo aqui hoje, velho. Pernilongo, percevejo, tem joaninha, tem mosca. São muitos sinais. Abelha. Muitos sinais, ai meu Deus. São Como vários é que eu vou sinais. interpretar todos os sinais? Mas eu queria agradecer muito todo mundo, cara. Bom, todo mundo já sabe que participa aqui das lives, que a gente tem a nossa comunidade lá no Telegram. Foram abertas a pré-inscrição para a nossa jornada, que vai ser lançada dia 4 de outubro, então corre lá fazer a sua inscrição. E você está lançando um curso semana que vem ou eu estou muito doido? Eu vou ter, na verdade, na semana que vem vai ter a Semana do Sono Infantil, né? Gratuito. Então, segunda, Legal. terça e quarta eu vou ensinar. Na segunda vai ser os 5 motivos porque a criança não dorme bem. Na terça, o ritual para a criança dormir mais cedo, mais rápido e melhor. E na
quarta, a gente vai fazer os 4 passos para a criança dormir melhor. E na quinta, eu faço mentoria ao vivo. Ai, que Aí eu legal. quero convidar vocês também para participar. E aí, se você quiser fazer uma live sobre sono, a gente totalmente topa também. Pode combinar que a gente faz. Meu, muito legal. Galera, eu queria só fazer uma pose aqui com a... Será que a Carol consegue vir? Só pra gente fazer uma foto. Eu queria fazer uma foto aqui com todo mundo. Várias pessoas já saíram, mas você que tá para sair, não sai ainda. Faz um print nosso. Divulga aí no stories de vocês. Sempre tem alguém do nosso lado precisando de aqui, algo que foi falado. Enquanto ela não volta, teve gente que perguntou, Nanda, desfraude coletivo, o que você acha? Então, isso tudo que eu expliquei começou com eu fazendo uma campanha contra desfraude coletivo, tá? Então, o desfraude coletivo não é massa, não, porque se cada criança tem um tempo, né? Nada coletivo vai fazer sentido. Ó, eu arrumei meu cabelo, a Carol veio. Dá pra Dudu aparecer ou tá... Não, só uma mãozinha aqui. Então, vai lá, galera, faz um print aí. Ah, é verdade, assim é. Pra postar no stories, né? Amor, printa aí, você tá printando? Printa. A gente tá fazendo pose. Tem medo de parar aqui. Aê, galera! Ó, um beijo gigantesco pra todo mundo. Que vocês tenham uma noite maravilhosa. Ótimos sonhos. Deixa eu sair. Meu, coisa gostosa. Pergunta pro seu marido aí, por que nós homens não amamentamos? Oh, meu Deus, que vontade. Nossa, não cara, será dessa eu vez. sinto tanta falta, eu sinto muita falta. Não. Olha, eu amamentei o meu mais novo por 3 anos e sinto uma falta. Eu senti que tá para vir o terceiro. Não, já fechou a fábrica já. Infelizmente. Quem sabe um terceiro adotado, né? Vamos ver. Sim. A gente tem vontade. É algo para se pensar mesmo. Muitas pessoas fazem essa pergunta pra gente e é algo que a gente pensa todos os dias. Mas, Nanda, você é uma querida, você é linda, teu marido é maravilhoso aí o tempo todo curtindo com a gente, mandando mensagem, participando, ajudando. Obrigado pelo carinho de vocês dois. Muito obrigada. Live foi incrível. Obrigada mesmo. Obrigada pelo convite. Obrigado vocês dois por estarem participando assim juntos, né? Eu acho muito legal mesmo ter esses exemplos do casal junto, do casal interessado junto. Isso é muito legal. Você sabe, né? A gente tem a maior parte de seguidores mulheres e é interessante ter tanto você, Júlio, quanto o meu marido chama Saed. Você e o Saed estarem presentes para quando os pais eles acessarem essas lives, eles se sentirem pertencendo. Porque se toda vez que eles entram nessas lives só tem mulher, só tem exemplo de mulher, só tem, né, a nossa voz, eles vão dizer, pô, aqui não é meu lugar. Realmente, criar filho não é coisa de homem, porque só tem mulher falando, entendeu? Então, eles enxergam em vocês exemplos, cara, aqui é o meu lugar, sim. Eu tenho mais que ouvir essas coisas, sim, e pronto, entendeu? Faz sentido eu estar aqui, sabe? Muito legal. Bom. Excelente sua iniciativa e desejo muito sucesso no seu projeto, porque eu vi lá, né, o site, a proposta de você e eu achei, assim, incrível. Ô, Nanda, e não custa... É uma proposta excelente. Não custa também te pedir, caso você consiga, eu sei que é tudo muito corrido para você, mas entrar na nossa comunidade também do Telegram, que está nascendo, e ficar sempre de olho nos nossos conteúdos, porque ter qualquer tipo de contribuição, observação sua, para a gente vai ser muito bem-vindo, porque é muito complicado. Eu e a Carol, a gente acha que a gente tem uma visão, não sei se diferente, a gente tem uma visão muito humana do bebê, do que a gente espera de um médico, do que a gente espera para a vida, do casal, de tudo. E quando a gente encontra alguém que tem essa mesma conexão, cara, é muito gostoso. Eu espero contar com você mesmo, cara. Conte muito. Eu vou entrar agora. Tá? E eu vou reforçar, querendo fazer depois live sobre sono, a gente fala de despertais, a gente fala, sei lá, do que vocês estiverem passando. Massa. Eu acho do sono muito legal. Eu já fiz com uma mãe, a nossa amiga também, eu fiz com uma mãe, a Cacau também, ela manja muito de sono. Ela fala de sono também, estou para marcar com ela. E eu queria ouvir você falando mais, porque realmente
é uma das coisas mais desafiadoras. É. Isso e a amamentação, né? Aí vem chupeta, que eu vi gente perguntando aqui. Então, acho que a gente pode se organizar e eventualmente Pode. ir E aí marcando não essas lives. esquece, ó, os livros, os 3 livros estão indo para você, tá? E quando chegar, você me... Se o seu marido conseguir me ajudar, fazer uma foto vertical dos 3 livros, aí eu Tá. posto no meu stories também e marco Massa. lá o endereço para a galera, porque, meu, os livros são extremamente importantes, tanto para o bebê quanto para a gente. Muito legal. E o livro do E Tchau lindos, Chupeta, né? ele vem com essa caixinha para montar, que no livro... Que da hora. O Pedro, no livro, ele, quando ele se despede da chupeta, ele coloca nessa caixinha. Entendeu? Então a criança vê ele colocando na caixinha, ó. E aí ela tem a caixinha igual, sacou? E aí ele pode colocar a caixinha quando ele quiser. Isso, quando ele quiser, quando ele estiver pronto, aí tem aqui para botar a data de quando ele deu tchau pra chupeta, entendeu? Vai tudo para você aí, vai chegar a qualquer hora dessa. Ó, a Berta tá aqui, minha parceirona, trabalha comigo, minha... Ah, a Berta, Acho gente, ela é muito legal. Porque não tem foto, mano. A Berta Ribeiro. A Berta Ribeiro. Só pode ser a Berta. Por que não tem tua foto aí? Pensa numa mulher bonita e não tem a foto dela. Ela colocou aqui no Bit.ly a comunidade de pais, que é a nossa do Telegram, mas também tem no site, que ficou fixado aqui, tem na cabeça do meu Instagram, lá nem sei como é que chama, o profile, na bio. Também dá para clicar. E eu vou ficar super atento semana que vem com você também lá nas tuas lives do sono. E, cara, obrigado. Meu Deus do céu. Foi incrível, juro. Foi muito Uau. bom. Muito bom. Vamos fazer repetecos futuros aí. Deixa eu só te falar uma coisa, Nanda. Às vezes, tipo, o nosso dia é tão corrido, né? Muito corrido. E há uma preparação para a gente poder fazer a live. Às vezes a gente chega na live para falar com vocês, assim, né? Meu Deus do céu. Nossa, imagino. Só que, cara, a hora que termina, eu quero fazer exercício, eu já quero ler, cara, eu já quero, tá ligado? Eu já fico... Juro, a gente sai desse negócio vidrado, cara. Fica porque é muito legal a sabedoria, a gente sai do pico aqui, eu acho que é o horário do dia que a gente mais tem ideia, que mais bate papo. Tipo, exato. Só que quando as crianças já estão dormindo, a gente tinha que dormir, né? Mas a gente E já que já não tem mais ninguém... Não, tem sim, ó, 348. Deixa eu só falar a última coisa. Mano, eu era um cara que eu não ia bem na escola. Minha mãe me colocou nas psicólogas. Você é psicóloga. Eu comecei a dar em cima da psicóloga. Eu tinha 7 anos de idade. Eu tinha 8 anos de idade, sei lá, 9. Eu queria ficar olhando a calcinha dela. Eu era doidinho de tudo que você puder imaginar. Aí o psicólogo falava assim pra mim, desenha uma árvore. Aí eu propositadamente desenhava uma árvore toda esquisita, seca. Aí minha mãe, o que ele fez lá, Júlio? Falei, pediu para eu desenhar uma árvore. Sabe o que eu fiz, mãe? Eu fui lá e desenhei uma árvore bem seca, com as folhas tudo caindo, só para ele achar que eu sou louco. Olha a cabeça dessa criatura. E eu dava muito problema de disciplina. Só que os professores me adoravam, os colegas de aula me adoravam e tal. Mas sempre eu achei que a escola, não sei, o sistema de ensino era meio estranho. E hoje eu tô super orgulhoso, porque esse projeto meu e da Carol, a gente está fazendo parte dessa revolução, dessa transformação tecnológica pedagógica, e a gente está vindo com um curso para transformar realmente a vida das pessoas. E o que mais me deixa de... para não falar uma expressão chula dos homens, do tipo, tá ligado? Que a gente fica com tesão mesmo, tá ligado? Que a gente fica feliz da vida, cara. É porque é um troço que é de verdade. Tipo, que nem você começou a live falando, eu já falei, caraca, que irado. Porque realmente o mundo precisa entender que as pessoas precisam começar a se preparar. Porque depois os filhos começam a dar problema, a gente perde o nosso sossego, os filhos são a nossa herança, a gente tem que significar alguma coisa para os filhos. Muita gente acha que cuidar do filho é trabalhar e nunca ver o filho, só ver o filho dormindo, acha que é dar um carrinho importado, acha que é dar a viagem para Disney, e não entende que as coisas mais importantes da vida são as coisas que não dá para a gente pegar, que é o amor, que é o ar, né? Sem ar a gente não vive. Então, a gente cada vez mais valoriza... Bom, falei demais, mano, mas é isso, eu me empolguei muito com você. Mas acho que você entendeu o que eu quis dizer, né? Sim, eu acho importante, você sabe por quê? Porque, assim, essa história que você contou, né, de você ir do psicólogo, tal, o problema de disciplina, todas essas questões que você abordou aí na sua história, falou bem corrido, mas que deu para entender, assim, são coisas que a gente hoje aborda em praticamente, né, eu acho que
praticamente todos os temas que ele mencionou ali, a gente fala em alguma live, assim. Que é o que te levaria a falar essas coisas para um psicólogo, o que te levaria a fazer esses desenhos, o que te levaria a ser essa criança na escola. E eu achei interessante que na semana do... Você tá com pressa? Eu já tô puxando assunto aqui com você. Não, pode falar, pode falar. Que eu fiz é que eu me empolguei mesmo, cara. Não, então, porque tipo, eu fiz a semana do Setembro Amarelo, porque, cara, Setembro Amarelo é um negócio urgente. Setembro Amarelo, a infância, né? Infância. Eu falei de Setembro Amarelo voltado para a infância. E aí eu fiz uma live com o Daniel Becker, e o Daniel Becker, ele falou de um TED Talks, de um cara chamado Ken, você lembra qual era o nome? Ken Rogers, depois existe Ken qualquer coisa, procure pra mim. Aí, posta aí no teu stories e eu... Ken Robinson, achei aqui. Ken Robinson, que é o TED Talks mais visto do mundo. O cara, inclusive, faleceu há pouco tempo. E aí, o que acontece? O cara conta uma história de uma criança, de uma menina, que ela era, tipo, insuportável na escola, ninguém aguentava a menina. E a professora desistiu da menina, expulsou ela da escola. A mãe entrou em pânico, levou ela para um psiquiatra. Aí a mãe foi, contou, explicou, e não sei o quê, e o psiquiatra prestando atenção. Não sei quem é um psiquiatra, mas um psiquiatra excelente, by the way. E aí, quando não sei o que, ele falou assim, ok, então vamos fazer o seguinte, a gente vai precisar de conversar lá fora. Vamos deixar sua filha aqui, nós vamos conversar lá fora. Aí ele falou aqui, fulaninho, ó, a gente vai fazer assim, eu vou conversar com sua mãe lá fora, vou ligar o rádio aqui pra você. Fica à vontade, sabe? Faz o que você quiser e fica tranquila que eu vou lá fora conversar com sua mãe. Aí ela foi lá pra fora, puxou o assunto com a mãe, não sei o quê, e a música lá, o rádio ligar. Daqui a pouco ele veio e falou assim, ok, conversaram, acabou de conversar, falou, agora vem aqui que eu quero te mostrar uma coisa. Aí ele abriu uma frestinha da porta do consultório. Olha sua filha lá dentro. E a filha dela tava dançando, se acabando de dançar com a música da rádio. E aí ele falou assim, a sua filha não é uma má estudante. Ela não é doida. Ela é dançarina. Você tem que botar essa menina pra dançar. Exato. E essa menina se tornou uma das maiores bailarinas de uma escola de balé qualquer lá. Enfim, assiste o TED para você saber os nomes das pessoas. Mas isso, para mim, bate totalmente com isso que você está contando, que é uma escola que é conteudista. O Brasil, até hoje, tem escola Eu não queria entrar, por isso eu até parei de falar, porque eu não quis entrar nesse negócio aí. E, aliás, eu acho que a gente podia fazer uma live até para debater, para entender, para eu aprender, para eu discutir. Porque é realmente isso que você falou e algumas pessoas falaram no decorrer da nossa live. O nosso sistema de ensino, cara, ele tá falido há muito tempo. Eu tenho a impressão que ele foi bom na época da minha mãe, porque diz minha mãe que aprendeu francês, ela tinha aula de artes, ela aprendeu italiano, inglês, e eu não sei, parece que era diferente, tinha a fanfarra, tinha o curso de não sei o quê, mas eu acho que, de certa forma, o grande problema, meu pai falava muito isso, ele falava assim, pô, ao invés de pegar meu filho, ele dando exemplo assim, em conversas, né? Ao invés de pegar o cara que é bom em artes, eles acabam com o cara porque ele é ruim em matemática, caraca. Exatamente. O cara é um artista, foca em tudo para que ele seja o melhor artista do mundo. Exatamente. E não ficar destruindo então, ele. Assim, eu sempre fui péssima em matemática, sempre. Eu era aquela aluna zero em matemática. Eu sofri muito por causa disso, muito. Eu me sentia a menina mais burra da escola. É muito duro, é muito dolorido, cara. E foi isso a faculdade toda também. Eu fiz a faculdade de psicologia, eu cheguei na federal sabendo que eu vou ser a pior aluna dessa sala. Eu tinha essa opinião sobre mim. Quando eu comecei a Psimama, que eu comecei a fazer as coisas sobre Psimama, não sei o quê, eu lia os livros, eu ficava tão empolgada que eu começava a escrever os textos, até que um dia uma menina chegou pra mim numa palestra, um workshop, nem lembro o que foi. Ela falou assim, Nanda, como você consegue, cara? Como você consegue pegar... Eu li o livro que você falou aqui e eu não lembro de nada disso, eu não vi dessa forma, como você consegue passar desse jeito e tal? E eu olhei pra cara dela e falei, mas como assim? Ela tava me elogiando, ela tava me chamando de inteligente e eu não entendi isso, Júlio. Você entende que eu não consegui interpretar o que ela tava falando enquanto ela me chamando de inteligente, porque você a vida inteira me rotulando enquanto uma pessoa burra, porque eu não era boa de matemática. É isso mesmo, é bem sério, é bem sério. Eu só consegui, tipo assim, realmente, ter orgulho de mim e falar, cara, acho que eu sou boa mesmo em alguma coisa,
quando, tipo assim, sei lá, as pessoas já estavam querendo pagar muito para me chamar para palestra, workshop, quando a coisa começou a crescer, que eu comecei a... Cara, eu acho que eu criei um negócio aqui, sabe? Assim, tipo, eu acho que isso aqui tá se tornando algo. E aí eu tô falando de mim, eu consegui valorizar, eu consegui realmente me achar inteligente, sabe? Eu fui burra a vida inteira. Por quê? Porque na escola conteudista não cabia para mim, não era o que eu... E eu era a palhaça da sala, eu era que parecia que queria botar uma melancia na cabeça. E eu sempre achei... Porra, uma vez eu me enrolei no papel higiênico, cara, e parecia uma múmia. Acabei com 2 rolos de papel higiênico. Aí os caras, pra me punir, me atravessaram a escola inteira, cara, de múmia, velho. Porque era uma brincadeira só pra classe, aí me fizeram pirraçaram. Me deixavam de cabeça virada pra parede contando, enquanto os outros... Olha, cada uma que eu já vivi, velho. Mas também aprontei muito. Mas era aquele aprontão do bem, tá ligado? Sabe aquele menino que todo mundo... É uma coisa artística. Você não era aprontão, você era um artista. Eu lembro quando eu tava na sala, que eu fazia as piadas, a galera ria, depois o professor brigava, me tirava de sala. E eu ficava tipo assim, pra que eu fiz aquela piada? Pra que eu fui fazer a piada? Tipo assim, o que me move a fazer essas brincadeiras, sabe? Assim... E eu só fui entender isso quando eu comecei a sentir gosto por fazer live, cara. Eu já tinha, tipo, uns 31 anos, 31 anos. Quando eu comecei a perceber, cara, eu gosto disso aqui. Você fazia onde live? Você fazia onde live? Aqui, eu comecei a fazer live quando era Google... Google Hangouts. Que não era nem pra isso. Foi bem devagar, mas eu adorava, assim. Aí eu comecei a ligar os pontos, sabe? Falei, cara, isso aqui é o que eu sempre quis fazer. Eu cheguei a fazer teatro em São Paulo. E que bom que você encontrou, né? Porque quantas pessoas chegam no leito de morte, cara, e não conseguiram fazer aquilo que queriam. Porque acreditaram no sistema. Não sentiram. Hoje eu até brinquei, eu falei, não é trabalho de parto, é paixão de parto, é uma diversão. Trabalho parece uma coisa ruim. Não, parto é o momento mais especial da sua vida, mano. Eu entendo o trabalho de parto, mas na real é o momento de você viver a maior paixão do mundo. Você vai ver o teu sonho, né? A transição do teu sonho do teu filho. Mas o que eu ia falar, você tem muito carisma, cara. Mas muito carisma. Você tem que abusar dele. Você tem que, quando poder voltar, não sei como tá funcionando isso ainda, mas fazer palestra, fazer não sei o quê, viajar Brasil falando e fazer esse trabalho online, cara. Porque realmente você tem muito conteúdo, tecnicamente você é muito clara quando vai dar informação e tem muito carisma. Que bom que você descobriu o que você... Que bom pra gente, né? Que você descobriu isso aí, seu dom. Ó, eu não sei receber elogio muito bem, porque eu fico muito sem graça, mas eu te agradeço muito, porque óbvio que o rosto de Júlio Rocha é diferente, né? É tipo assim, Nanda, e é isso que eu quero que todo mundo que está assistindo, de certa forma, passe para qualquer outra pessoa, cara. A importância que tem a gente olhar para os nossos filhos de uma maneira diferente do que olhavam para nós no passado com que agiram com a gente, sabe? Os nossos filhos têm que ter uma liberdade total. A gente tem que, sabe, inspirar, encorajar, dar liberdade. É a gente que tem que chegar na escola e falar que meu filho é artista. Exatamente, não vai dar para ser conteudista aqui. E eu acho que a gente tem que bancar. Para outra. Exato, e bancar. Cara, essa escola, meu filho não é inadequado para a escola é inadequada para o meu filho. E banca a história, leva. E sabe uma coisa que eu falo muito? Eu falo assim, ó, quando eu tive o Theo, que foi 6 anos atrás, eu disse que eu queria parto normal, o povo me chamou de doida, de índia, maluca. Aí virou moda. E aí o povo começou a querer fazer parto normal. Maravilhoso, melhor moda que tem, que são as modas que humanizam o planeta. E aí a mulherada começou a querer fazer parto normal. E aí os hospitais começaram a perceber que se eles não tivessem sala para parto humanizado, a mulherada ia para outro hospital. E agora todos os hospitais da cidade têm sala de parto humanizado. O que isso significa? Que nós que vamos mudar essas coisas pela demanda. Não tenha dúvida. Quando a demanda muda, entende? Então, se a gente começa a buscar escolas que não são conteudistas, que se tiver uma criança artista lá, ela vai ter condições de catapultar esse aluno, cara. E não é só na particular, não. Não é só na particular. As escolas públicas são nossas.
E o brasileiro precisa de assumir isso. Escola pública não é uma escola de graça que faz um favor para você. É uma escola que te custa caro. Você tem que exigir o seu lugar ali. Exato. Sabe? Poxa, tem que exigir, tem que falar que vamos juntar a galera, fazer abaixo-assinado, tem que ter mais uma assistente na sala. A criança tem nada que entrar desfraudada. Aqui, tá uma professora para 33 alunos, tá péssimo. Não vamos aceitar. E não vamos aceitar. E ponto final, não vamos aceitar. O que é preciso ser feito? Vamos fazer. Entendeu? As pessoas precisam entender isso. O poder de mudança tá na gente. A gente precisa de saber, a gente precisa de pegar isso nas nossas mãos, sabe? É isso mesmo, cara, é isso mesmo. É urgente, eu Bom, acho. ô Nanda, eu ficaria aqui mais tempo com você, mas eu sei que vocês estão corridos aqui. Mano, eu vou jantar, a Carolzinha tá ali. Deixa eu mostrar a Carolzinha ali, ó, rapidão. Ô, Carol, desculpa, eu tô só puxando assunto aqui. Imagina, tô escutando. Desculpa. Tô escutando. Ai, que saudade de Avançar, meu Deus. Deve ser uma coisa muito boa, né? Ó, vamos fazer mais live. Parabéns, fica com Deus. Galera, entra na minha comunidade, entra no Instagram. Quem veio do meu lado, vai pro... segue a Piscimama. Vamos colocar aí a divulgação aí no Story. Se vocês puderem compartilhar e marcar as pessoas também, eu vou publicar agora no feed, beleza? Eu não sei nem o que escrever na descrição, porque foi tanta coisa que a gente falou, minha filha. E foi tão da hora. Bate-papo, assista. Bate-papo bom, assista só. Então, beleza. Eu vou publicar lá agora. Até daqui a pouco, então, tá? Piscimama maravilhosa, Nandinha. Beijo no pai aí. Beijo, viu? Beijo. Mandou beijo pra você. Beijo. Até uma próxima. Tchau, tchau, pessoal. Até breve mesmo. Vou te incomodar, você vai ver. Por favor, incomode. Beijo. Tchau.